Você possui um cartão preto com limite de 1 trilhão. E o saldo é atualizado automaticamente para 1 trilhão todos os dias. Dou-lhe um dia. Você consegue zerar o saldo do cartão? Sua noiva. Um filho de rico exibe seu carro de luxo na sua frente. E ainda te zomba publicamente por ser um pobre sem dinheiro. Um pobre insignificante sem conexões. Isso faz seu coração doer como se fosse cortado por uma faca. Seus punhos se fecham involuntariamente. Sistema de consumo detectou um anfitrião adequado e a vinculação foi bem sucedida. Parabéns, você ganhou um cartão preto materialista. O saldo do cartão preto será atualizado para 1 trilhão todos os dias. Para cada um que você gastar, ganhará um ponto de consumo. Os pontos de consumo podem ser trocados por vários sistemas. Assim que o sistema terminou de falar, um cartão preto brilhante apareceu em sua mão. 1 trilhão por dia. Apertando aquele cartão preto, minha cabeça zumbia. Nem o homem mais rico do mundo se atreve a dizer que gasta 1 trilhão por dia. Eu realmente posso gastar assim. Isso não é mais impressionante do que o próprio bilionário? Todas as células do meu corpo estão pulando de excitação. Levantei a cabeça e vi o sorriso triunfante da minha noiva, Liu Huyan. Eu também sorri. Já que você me traiu, então eu vou flertar com sua amiga. Segurando o cartão preto, fui direto em direção a Liu Jiaojiao, que estava assistindo a tudo. A amiga de Liu Huyan. Uma das 5 garotas mais bonitas da Universidade Donda. Antes mesmo de chegar perto dela, eu transferi 100 mil pelo WeChat. E só para deixar claro, eu sei que seu irmão está internado. Esses 100 mil são para despesas médicas. Hoje eu não estou de bom humor. Me acompanhe. A situação imediatamente causou alvoroço ao redor. Comentários começaram a surgir por toda parte. Ele enlouqueceu, não é? Wang Jiaojiao é conhecida por ser uma garota interesseira. Ela afirma que quer se casar com um herdeiro rico. Um cara como ele, de baixa classe, ainda se atreve a flertar. Liu Huyan soltou uma risada fria. Seus olhos estavam cheios de desdém. Ela estava esperando para me ver ser humilhado. No entanto, no segundo seguinte, Wang Jiaojiao olhou fixamente para a tela do celular. Um rubor apareceu em seu rosto. Acenei timidamente com a cabeça. Ao redor, causou alvoroço. Todos ficaram boquiabertos. Liu Huyan ficou ainda mais pálida, olhando para essa cena com incredulidade. Wang Jiaojiao realmente concordou em sair comigo. Isso foi como dar-lhe um tapa na cara. Liu Huyan gritou com o rosto sombrio. Wang Xin. Liu Jiaojiao já tinha se afastado de mim. Não a ignorei de jeito nenhum. Jiboda se aproximou. Confortou arrogante. Yan Yan. Não se rebaixa a discutir com esses dois pobres. Discutir com eles só vai diminuir nosso status. Liu Huyan relaxou um pouco o rosto. Disse com um sorriso frio. Wang Jiaojiao está cega. Nesta vida, ela está destinada a ser apenas uma dona de casa comum. Quero ver como ela vai se arrepender depois. Um cumprimento. Jiaojiao pegou o dinheiro. A expressão estava um pouco artificial. Perguntou de forma rígida. Para onde vamos? Eu a segurei pela mão diretamente. Praça que anda. Hoje estou de mau humor. Me acompanhe nas compras. Ela tentou se soltar. Mas ao pensar na despesa do tratamento da doença do meu irmão, acabou cedendo. Pegamos um táxi direto para a praça que anda. Entramos em um restaurante. Jiaojiao estava um pouco surpresa. Pensava que era só para encontrar um lugar qualquer. Eu estava pensando. O sistema disse que eu precisava gastar 1 bilhão para abrir a interface de troca. Quais seriam os itens que poderiam ser trocados? Embora o sistema não quisesse revelar, mas com certeza não eram coisas comuns. Já que estão me forçando a gastar dinheiro, então vamos gastar. Hoje eu preciso gastar esses 1 bilhão de qualquer jeito. Cabeça. Pavilhão Vancian. 3 grandes caracteres apareceram diante dos olhos. Wang Jiaojiao ficou paralisada por um momento. Um olhar de surpresa passou por seus olhos. Neste lugar, uma refeição qualquer custa milhares de yuan. Onde eles, como estudantes, poderiam gastar tanto? Ela riu friamente por dentro. Achou que você estava se fazendo de rico. Queria conquistar a simpatia dela. Provavelmente esvaziou as economias dos pais. Pensando bem nisso, a impressão que ela tinha de você despencou. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Você percebeu que a expressão dela não estava boa. Estava confuso por dentro. Trouxe-a para um grande jantar. Por que ela ainda não estava satisfeita? Ela balançou a cabeça. Caminhou rapidamente em direção ao garçom. Pediu diretamente uma sala de luxo. O garçom lembrou. Senhor, o consumo mínimo para a sala de luxo é de 50 mil. Ao ouvir isso, você ficou feliz. Estava preocupado em não conseguir gastar o dinheiro. Então, decidiu aumentar a aposta. Tem algo mais sofisticado? Como um consumo mínimo de 100 mil? O garçom ficou completamente confuso. Ele te avaliou de cima a baixo, com uma aparência de mercadoria de rua. Não parecia de jeito nenhum alguém que poderia gastar 100 mil. E o Jiu estava ainda mais decepcionada.
Achou que você estava exagerando. Era simplesmente vergonhoso. Ela estava pensando consigo mesma. Em breve, encontraria uma oportunidade para escapar, para evitar continuar passando vergonha. Xu-Jie. Ele estava brincando agora há pouco. Giorgio rapidamente explicou. O garçom realmente os expulsou, o que a irritou. Você também não disse muito. Pegou o menu e deu uma olhada rápida. Disse de forma indiferente. São apenas 2 pessoas. Vamos comer algo casualmente. Essas palavras fizeram Wang Jiojio suspirar aliviada. Ela realmente temia que você aprontasse mais alguma. Você fechou o menu. Sorriu levemente. Então, vamos pedir este menu. Wang Jiojio ficou paralisada. Virou-se e te encarou. Xingou você em pensamento. Isso é o que chamam de comer casualmente. Você quer comprar o restaurante todo? O garçom ficou surpreso por um momento. Perguntou cautelosamente. Senhor, o menu tem trufas negras, e ouriços do mar, e lagostas australianas, esses ingredientes de alta classe. Um menu custa cerca de 150 mil. Você tem certeza? Você acenou com a cabeça. O garçom rapidamente foi procurar o gerente para relatar. O gerente ouviu e franziu a testa. Serviu-lhe os pratos, mas colocou alguns seguranças na porta da sala privada. Se ele ousar fugir sem pagar, vai levar uma surra. Depois, vão pedir dinheiro aos pais dele. Na sala privada, Wang Jiaojiao finalmente não conseguiu se conter e explodiu. Você já chega. 150 mil. Você consegue pagar isso? Aqueles 100 mil são as economias dos seus pais, não são? Usando o dinheiro deles para se fazer de rico. Isso realmente me dá nojo. Ela estava com uma expressão de desprezo. Seus olhos estavam cheios de decepção. Você ficou paralisado por um momento. Não esperava que essa materialista dissesse algo assim. Acabei por vê-la com outros olhos. Mas você também não se deu ao trabalho de explicar. Apenas respondeu de volta. E você não precisa gastar dinheiro. Por que você se preocupa? Jiao ficou tão brava que cerrou os dentes. Estou esperando para ver você perder tudo. Você sorriu. Perder tudo. Isso é o que você mais espera. Agora gastou tão pouco. Está longe de gastar 1 trilhão, devo dizer. Cada prato é preparado com muito cuidado. Não é apenas o sabor dos pratos. Até a apresentação é de impressionar. Em pouco tempo, uma mesa cheia de pratos foi servida. Você come com prazer e apetite. Você sente o sabor dos ingredientes se espalhando lentamente pela boca, até o momento em que enche a boca. O prazer atinge seu auge. Diferente do seu prazer ao comer, Wang Jiaojiao come preocupada. Ela tem medo de que, sem dinheiro para pagar, elas fiquem aqui lavando pratos para pagar a dívida, ou sejam levadas diretamente aos pais. Naquele momento, ele realmente perderia a face. Sempre que pensa nisso, o olhar de Wang Jiaojiao para você está cheio de tristeza. Ah, no máximo, eu usarei os 100 mil que ele me deu para pagar a conta do restaurante. Mas ainda faltam 50 mil. O garçom ao lado observava a expressão dos dois. Isso confirmou ainda mais suas suspeitas. Essas 2 pessoas vieram aqui para obter comida e bebida de forma fraudulenta. No fundo, ele começou a ficar 12 vezes mais cauteloso com você. E você engoliu metade do prato de uma vez. Então, perguntou casualmente como estava. A comida aqui está boa? Wang Jiaojiao acenou com a cabeça distraidamente. Apenas respondeu de forma casual que estava tudo bem. Essas 2 palavras. Nas palavras de Jiaojiao, havia um claro tom de choro. Claramente, ela estava realmente imaginando que isso tinha acontecido. Mas suas próximas palavras fizeram seu pequeno coração, já cheio de medo, contrair-se novamente com força. Se estiver gostoso, então, a partir de agora, este será nosso refeitório. Essas palavras fizeram Jiaojiao abrir os olhos de repente. Estava prestes a explodir. Então, você ouviu sua voz chamando o garçom. Vamos pagar a conta, vamos pagar a conta. A voz do garçom claramente aumentou 3 tons. Ele já estava preparado para essas 2 que estão tentando obter comida e bebida de forma fraudulenta. Mas agora o outro lado quer pagar a conta. O garçom ficou um pouco confuso. O roteiro não está certo. Ele não deveria estar reclamando que os pratos não estão bons? Ou que o serviço é ruim? Ou que há cabelo ou esponjas nos pratos? Para assim obter comida e bebida de forma fraudulenta? Como ele pode dizer essas 2 palavras, pagar a conta? Espera, o que eu estou pensando? O outro lado quer pagar a conta. O garçom de repente voltou à realidade. E apressadamente entregou a conta que já estava impressa. A expressão em seu rosto desapareceu completamente nesse momento. E então ele passou a ter um sorriso servil. Senhor, o seu consumo total foi de 169 mil yuan. O troco já foi eliminado por nossa loja. Certo. Passe o cartão, você pode usar o cartão preto. Até que a transação seja bem sucedida. Wang Jiaojiao ainda não conseguiu processar. Ele mal consegue acreditar.
Você realmente gastou 160 mil em uma refeição? Wang Jiaojiao se beliscou com força. Sentiu a dor que vinha de seu braço. Isso fez com que ele tivesse certeza de que não estava sonhando. Realmente comeu um jantar de 160 mil. Esse pensamento surgiu na mente de Wang Jiaojiao. Ele ficou confuso no ar, porque ele percebeu de repente. Durante essa refeição, ele estava apenas preocupado e assustado. Não fazia ideia de qual era o sabor. Um jantar de 160 mil, né? Ao pensar nesse número, Wang Jiaojiao queria se dar um tapa na cara. Nesse momento, você sorriu calmamente e disse ao garçom para chamar o seu chefe. Eu quero falar com ele sobre a transferência da loja. Eu vi essas 4 palavras na entrada de vocês. Suas palavras simples saíram. Desta vez, o garçom não se atreveu a ser negligente. Ele correu para procurar o chefe. E ao ouvir isso, Jiaojiao, o coração que já estava calmo, caiu novamente em choque. Que situação é essa para comprar a loja? O que você disse sobre comer uma mordida é simples. É realmente apenas uma mordida simples. Agora não é tão simples, certo? O rosto de Yu Jiaojiao estava cheio de choque e confusão. E você, então? Você realmente pode comprar o Vanxian Pavilion? Uma vez. Ela não se atreve mais a achar que você não pode comprar. Porque sua expressão ao passar o cartão estava muito neutra. Neutra como se uma pessoa comum tivesse gastado R$1, não apenas. É como se uma pessoa comum gastasse 1 centavo. Despreocupada e sem se importar. É bom saber que isso custa 160 mil. Quantas pessoas comuns não ganham tanto em um ano? Mas você nem sequer piscou. Essa indiferença, essa confiança, faz ele de repente sentir que não consegue entender você. Sobre essa questão, você acenou com a cabeça de forma indiferente. Seu principal objetivo agora é gastar dinheiro. Além disso, a comida deste lugar realmente é boa. No futuro, ser um cantinho de comida também é uma opção. Se você se esforçar um pouco, perder 1 milhão ou 8 por ano. Isso seria ainda melhor. O chefe logo entrou na sala com um sorriso. Irmãozinho, ouvi dizer que você tem a intenção de assumir a loja da minha família, certo? Você acenou com a cabeça. Perguntou o chefe. Eu gostaria de perguntar primeiro por que sua loja está à venda. É porque os lucros não estão bons? Wang Moqi apressadamente explicou. Irmãozinho, não é isso. Esta loja tem um bom rendimento. Não está dando prejuízo. Todo mês há centenas de milhares de lucro líquido. Ao ouvir isso, você ficou com uma expressão decepcionada. Você ainda estava pensando que poderia ter um prejuízo todo mês. Mas o chefe Wang Moqi ficou perplexo. Que situação é essa? Os lucros estão ótimos. Por que esse irmãozinho ainda está com uma expressão de decepção? Será que ele acha que os lucros são baixos? Moqi estava com uma expressão confusa. E nesse momento, você começou a perguntar novamente. Já que os lucros estão bons, então por que ainda está à venda? Ao mencionar isso, um traço de amargura passou pelos olhos de Mokai. Ele primeiro suspirou resignado. Depois, falou lentamente, irmãozinho. Já que você perguntou, não vou te esconder. Minha esposa se tornou dependente de drogas. Todas as economias da casa foram desperdiçadas por ela. Não só isso. Ela também pegou empréstimos a juros altos. Irmão, eu também não tenho como ajudar. Só posso vender. Trabalhei a vida toda para pagar as dívidas dela com o hotel. Este chefe ainda é um romântico. Você parece surpreso. Então, não vou fazer mais perguntas, chefe. Quanto você quer por este hotel? Justamente, estou precisando de um refeitório. O dono do refeitório ficou confuso por 2 segundos. Depois, ele finalmente reagiu. Ele perguntou cautelosamente, irmãozinho, meu negócio está em fase de crescimento. Os lucros certamente vão melhorar cada vez mais. Por isso, eu quero vender por 30 milhões. O que você acha? 30 milhões. Isso surpreendeu Mokai e fez seu coração apertar. Ele realmente pediu mais. Ele estava prestes a dizer que o preço era negociável. Então ouvi você mencionar isso. Chefe, você está um pouco em desvantagem, não? Wang Moqi ficou confuso. Já vi compradores negociando ao comprar um hotel. É a primeira vez que vejo um comprador aumentando o preço. Isso fez duvidar se estava ouvindo direito. Não, não. 30 milhões já é um valor alto. Eu até sinto que estou levando vantagem. Já que a outra parte disse isso. O que mais você pode dizer? 30 milhões é 30 milhões. Passando o cartão para preparar a transferência. O contrato foi tão rápido. Wang Moqi ficou chocado novamente. Como é que agora os ricos? Gastar 30 milhões é tão casual quanto gastar R$3? Depois que tudo foi resolvido, você ainda contratou o chefe como gerente da loja. O salário mensal é de 50 mil. Ao mesmo tempo, seguindo o princípio de que perder um pouco é melhor do que nada, também aumentou os salários de todos os funcionários. Todos os benefícios dos funcionários foram aumentados ao máximo. Ao sair, você ainda falou com seriedade e sinceridade.
Depois de explicar para Wang Mok, é só servir bem a nós dois. Preparar as 3 refeições diárias. Entregar na Universidade Donda. Negócios podem ser feitos ou não. Perder 100 ou 200 mil em um mês. Isso não é nada. Ao sair do Wenxinghe, Wang Jiaojiao ainda tinha uma sensação de irrealidade. Olhando para a expressão tranquila de Nuan Jiaojiao, seu rosto estava cheio de hesitação. Depois de um tempo, ela finalmente perguntou lentamente: Você realmente gastou 3 milhões para comprar o Wenxinghe? Ao receber sua confirmação com um aceno, e o Jiojio teve que aceitar esse fato. Ao mencionar o Wenxinghe, você ainda se lembrou de avisar. Não se esqueça que suas 3 refeições diárias serão fornecidas pelo Wenxinghe. Se quiser comer algo, é só pedir para eles entregarem. Fique tranquilo, é de graça. A voz de Wang Jiaojiao subiu 8 tons. Embora você tenha dito isso há pouco, mas ele achou que era só uma conversa casual. Não pode ser levado a sério. Agora você me lembra novamente. Isso é claramente sério. O Wang Xianghe é realmente o Wang Xianghe. Uma refeição comum custa 1000 yuan. É um vinho caro que ele nunca ousou sonhar. Mas agora alguém lhe disse que daqui para frente suas refeições diárias podem ser resolvidas aqui. De repente, uma intensa sensação de felicidade invadiu Jiaojiao. Ele tem certeza. Se ele contar isso, com certeza fará suas amigas ficarem com inveja. Isso com certeza inclui Liu Huyan. Liu Huyan realmente está perdendo uma grande oportunidade por causa de coisas pequenas. Não sei o que ele pensaria ao ver sua situação desumana agora. O que ele pensaria? O coração de Jiaojiao estava cheio de imensa alegria. Ele olha para você. Garantiu, irmão Gao. Fique tranquilo, eu prometo que não pedirei pratos caros. E que só de vez em quando eles vão entregar. É apenas uma entrega de comida. Então você se torna um irmão. Você ri friamente por dentro. No entanto, isso faz você contar algumas coisas em sua mente. Isso representa que o relacionamento dos dois deu um passo adiante. São as palavras dessa mulher, que te fazem sentir muito impotente. Você não pede pratos caros. Onde eu vou arranjar dinheiro para gastar? Na verdade, se não fosse para não assustar o Wang Jiaojiao, você até queria dar este restaurante para ela. Não, a partir de hoje, é preciso pedir pratos caros em todas as refeições. Não pode faltar lagosta e abalone. Você ordena. Esse tom autoritário não só não fez com que o Wang Jiaojiao sentisse qualquer aversão. Como resultado, ela se sente aquecida por dentro, olhando para o seu olhar sério. Uma ideia ousada surgiu na mente de Wang Jiaojiao. Ele não deve estar gostando de mim, certo? Caso contrário, por que ele mandaria o restaurante Wenxia me entregar comida? Gastos de milhares por dia. Em um mês, isso totaliza mais de 100 mil. Não é que ele goste. Por que ele gastaria tanto dinheiro comigo? Pensando nisso, o rosto de Wang Jiaojiao ficou um pouco mais rosado. Ela te olhou discretamente. Foi então que percebi que você também é um pouco bonito. Especialmente quando você passa o cartão. Cada movimento seu traduz o que é ser elegante. Parece que estar com ela não é tão ruim. Pensando na minha cabeça, o rosto de Wang Jiaojiao ficou um pouco mais vermelho. Se ela realmente gosta de mim, e ainda é tão rica, então eu poderia pedir dinheiro a ela para tratar meu irmão. Será que ela me emprestaria? Um pensamento surgiu na minha mente, e o Jiaojiao balançou a cabeça com força. Eu só a conheço há 3 horas. Não é apropriado pedir dinheiro agora. Isso ainda faria parecer que sou muito ganancioso. Parece que eu preciso ser mais proativo. Pelo menos, depois de hoje, quero ser amigo dela. Pensando nisso, Wang Jiaojiao estava sorrindo. Ela disse suavemente: Irmão, aonde vamos agora? Que tal irmos ao cinema? Eu acho que deve ter no shopping que anda. Vamos? Você já ia para a praça que anda. Agora aí o Jiaojiao mencionou você. Ela puxou diretamente a Wang Jiaojiao em direção ao shopping, novamente segurando sua mão pequena. Desta vez, Wang Jiaojiao não teve mais resistência. Ao contrário, ela achou sua palma um pouco quente. Irmão, nós vamos ver um filme? Dentro do shopping, você foi direto para o cinema. Wang Jiaojiao olhou com os olhos arregalados, chocada. E ainda gastou. Você não acabou de gastar mais de 30 milhões? Você deu de ombros, sem saber o que dizer. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Que valor tem esse dinheiro? Se fosse possível, hoje eu gostaria de gastar 1 bilhão. Você estava pensando. O sistema te dá um limite de 1 trilhão por dia. Os itens na loja de troca devem ser especiais. Precisamos desbloquear logo. Apenas 30 milhões. Para você, isso não passa de bebida. Não sinto nada. A boca de Wang Xin se abriu em forma de U. Minha cabeça está zumbindo. 30 milhões é pouco dinheiro. Quem ele realmente é? Ela rapidamente começou a especular. Será que é o filho de algum grande grupo? Ele estava fingindo ser pobre apenas para experimentar a vida. Pensando nisso,
Ela imediatamente achou que estava certa. Ela se moveu e envolveu seu braço. Os dois se olharam e sorriram. Tudo estava implícito. Nesse momento, um vendedor no saguão da loja se aproximou rapidamente, com um sorriso no rosto. Senhor, ouvi dizer que você quer gastar dinheiro. Acabamos de receber uma nova remessa de jade na nossa loja. Você gostaria de dar uma olhada? Você está preocupado por não ter onde gastar. Ele acenou com a cabeça. Seguiu-o até a seção de joias no segundo andar. Não esperava. Assim que entrou, viu Liu Huyan e Jiboda. Liu Huyan estava olhando para um colar de jade com preço de 150 mil. Como se estivesse sendo dengosa, abraçando a manga de Jiboda. Boda é tão bonito. Você vai me comprar? Jiboda xingou em pensamento. Essa mulher realmente tem coragem de pedir. Embora ele dirija um carro de luxo de milhões, aquele carro é só para mostrar, do pai dele. Ele só tem 50 mil de mesada por mês. Como ele poderia comprar um colar tão caro? Além do mais, ele só está brincando com Liu Huyan. Ele não quer gastar muito dinheiro. Jiboda suspirou dramaticamente. Eu posso comprar esse colar para você, Hui. Mas eu não quero que nosso relacionamento envolva dinheiro. Embora não valha muito. Ainda assim, me deixa desconfortável. Ao ouvir isso, Liu Huyan, embora relutante, ainda assim, colocou o colar de volta. Ela notou isso em seu coração, e se preparou para comprar um para si mesma depois. Justo quando ela estava prestes a sair, ao levantar a cabeça, viu você entrando com Wang Jiujio. O rosto de Liu Huyan instantaneamente escureceu. Uma raiva inexplicável surgiu dentro dela. Era como se suas coisas tivessem sido roubadas. Ela deu uma risada fria e lançou um olhar para vocês. Disse de forma sarcástica. As pessoas de hoje realmente não têm noção. Uma pessoa pobre e insignificante ainda se atreve a vir ao Kuiyu Xuan. As coisas aqui não são para o bolso de vocês. Apenas olhem. Não toquem e não quebrem. Mesmo que vendesse, vocês não conseguiriam pagar. Você manteve uma expressão neutra o tempo todo. Já havia perdido completamente a esperança em Liu Huyan. Não tinha nem interesse em dar atenção a ela. Wang Jiujiao, por outro lado, estava completamente calma. No fundo, achava tudo isso absurdo e engraçado. A vendedora ao lado não conseguiu se conter. Respondeu de forma direta e firme. Esta senhora, por favor, não incomode nosso grande cliente. Caso contrário, terei que chamar a segurança. A vendedora disse. Expulsou. Isso fez o rosto de Liu Huyan ficar instantaneamente paralisado. Ela até duvidou se tinha ouvido errado. E você, por outro lado, parecia indiferente. Nem mesmo um olhar você se deu ao trabalho de dar a ela. Passou direto por ela. Esse desprezo total fez o rosto dela escurecer instantaneamente. O que a deixou ainda mais constrangida foi: você pegou casualmente o colar de jade de 150 mil que ela havia deixado, e fez um gesto leve em direção ao pescoço da Jiujio. Falou de forma indiferente. Este aqui é bom. Pode passar o cartão. O vendedor sorriu amplamente. Apanhou rapidamente o cartão preto que você ofereceu. Jin, com um som. O aviso de que 150 mil foram creditados soou. O rosto de Liu Hui instantaneamente ficou pálido. Ela regalou os olhos. Fitou você com incredulidade. Seu coração estava em tumulto. Quando ele se tornou tão extravagante, ele nem perguntou o preço. Apenas passou o cartão. Jiboda ficou paralisado no lugar. Sua mente estava em branco. Ele olhou para sua silhueta. Esfregou os olhos repetidamente, para se certificar de que não estava vendo errado. Mas sua próxima ação, até mesmo ele, acostumado a grandes eventos, ficou boquiaberto. Do outro lado, Yu Jiujio só sentiu uma onda de emoção incontrolável subindo a cabeça. Ela se sentiu como se tivesse sido jogada com um balde de água gelada e quente. Tremia sem parar, vendo você pegar delicadamente uma corrente de jade, para colocá-la em seu pescoço. As lágrimas surgiram involuntariamente em seus olhos. Seu coração batia forte. Não conseguia parar. O homem à sua frente era um dos melhores herdeiros ricos. Aquela corrente de 15 mil era algo que só poderia existir em seus sonhos. Mas agora estava realmente pendurado em seu pescoço. Jiboda observava tudo isso. Seu olhar se voltou para o olhar um tanto complexo de Liu Huyan ao lado. Ele cerrou os dentes. Seus punhos estavam cerrados, fazendo barulho. Uma raiva insatisfeita brotou dentro dele. Não posso deixar que ele me supere. Apertei a carteira com o cartão de crédito. Ele estava pensando. O cartão pode ser usado até 100 mil, juntando com os 50 mil de mesada deste mês. É exatamente o preço da corrente. Embora depois eu só possa viver de pão e conserva. Ele caminhou rapidamente até o balcão. Ele te lançou um olhar frio. Seus olhos estavam cheios de desdém. Em seguida, virou-se para o vendedor e levantou o queixo. Aquela corrente de jade que estava há pouco. Eu quero. Dito isso, ele tirou o cartão de crédito.
Ele balançou na sua frente de propósito. O canto da boca se curvou em um sorriso sarcástico. Apenas 150 mil. Para um herdeiro rico como eu. É apenas uma gota no oceano. Alguém se atreve a achar que 15 mil é impressionante. Então não me culpe por ser rude. Esta frase não mencionou nomes. Mas todos os presentes entenderam que ele estava tiranizando. Ao ouvir isso, Liu Huyan, seu humor mudou instantaneamente. Ela se agarrou ao braço gorduroso de Jiboda ao lado. Chamou docemente. Marido. Uma satisfação quase vingativa preenchia seu rosto. No entanto, ao ver sua antiga melhor amiga usando aquele colar cheio de olhares invejosos, o colar de Jade, seu coração ainda estava transbordando de ciúmes, inveja, e a raiva subiu de repente, especialmente por causa do doador do colar, que, surpreendentemente, era o homem que ela acabará de dispensar. Essa emoção complexa quase a deixou louca. Uma espécie de sensação de superioridade a fez erguer a cabeça neste momento. O triunfo em seu olhar quase transbordava. No entanto, aquela satisfação de alívio congelou instantaneamente quando ela olhou para você. Congelamento instantâneo. Você nem a olhou. Seu olhar estava indiferente, fixo no balcão. No centro, naquele bracelete de Jade, com uma aparência de total desinteresse. Essa completa indiferença fez com que Liu Huyan, que antes se sentia um pouco superior, ficasse atordoada com o golpe. Foi então que o vendedor percebeu seu olhar e rapidamente começou a apresentar. O senhor realmente tem bom gosto. Este é o nosso tesouro da loja, Jade de Gelo, avaliado em 1.500.000, transparente e sem imperfeições. Uma obra-prima fácil de encontrar. E além disso, o tamanho é perfeito para sua namorada. Ela então cuidadosamente pegou o bracelete de Jade e o colocou sobre o balcão. Seus olhos brilhavam. Afinal, este é o item mais difícil de vender na loja. Quem conseguiria vendê-lo ganharia entre 50 a 60 mil. Você pegou o bracelete de Jade e o pesou levemente. Acenou com a cabeça e disse: não está ruim. Pode passar o cartão. Ao pronunciar essas 5 palavras, toda a loja de Jade ficou tão silenciosa que se poderia ouvir uma agulha cair. Todos estavam olhando para essa cena, com a boca aberta, mas não conseguiam fechá-la por um bom tempo. O vendedor havia preparado uma série de apresentações, mas percebeu que essas palavras eram completamente desnecessárias naquele momento. A garganta parecia estar bloqueada por uma pedra. Atordoado, só sabe passar o cartão mecanicamente. Receber o dinheiro. Bip. O som dos ativos chegando foi nítido como a quebra do silêncio. O vendedor estava tão animado que quase pulou. Ele quase queria gritar de alegria ali mesmo. E o vendedor ao lado, responsável por Jiboda, estava claramente sem ânimo. Ele olhava para o colega com uma expressão de frustração. Seu coração estava em tumulto, como se estivesse em uma tempestade. Porque o céu lhe deu um cliente que mal conseguia contar até 15 mil. E ainda tentava se manter calmo, como se fosse uma pessoa miserável. Enquanto isso, a outra parte era um grande magnata que nem piscava diante de milhões. Essa comparação era insuportável. A mão de Jiboda, que estava prestes a tirar o cartão, ficou rígida no ar. A expressão de satisfação em seu rosto também congelou. Naquele instante, ele sabia, do fundo do coração, que aquelas performances que ele fez antes já não tinham mais nenhum significado, porque ele já havia sido completamente derrotado. Não importava se ele comprasse ou não o colar, o resultado não mudaria. Ele estava tão irritado que rangia os dentes de raiva. Mas de que adiantava odiar ainda mais? Ele nunca poderia apresentar 1.500.000 para competir com isso. Liu Huyan ouvia o som da notificação de recebimento. Ela relembrava a calma com que você entregou o cartão preto. A confiança e a leveza em sua postura pareciam ter colidido diretamente em seu íntimo. Uma memória adormecida há muito tempo começou a ressurgir. Ela de repente sentiu seu peito apertar de ansiedade. Sua mente estava cheia de decisões autodestrutivas. Gradualmente, surgiu uma sensação de arrependimento por ter perdido um tesouro. Era como se aquele bracelete de Jade devesse pertencer a ela. E ela havia facilmente empurrado a felicidade para outra pessoa. Neste momento, você sorri suavemente, enquanto coloca lentamente o bracelete no pulso de Liu Jiao. E ela quase prendeu a respiração. Os dedos tremiam levemente. A pessoa inteira estava tão nervosa como se estivesse andando nas nuvens. Este é um bracelete de gelo que vale mais de 1 milhão. Ele simplesmente chegou diretamente às mãos dela. Observando você, um pouco desajeitado, ajudando-a a ajustar o ângulo. Em seu coração, parecia que inúmeras éguas estavam correndo. Estava tão emocionada que não podia ser mais. Com uma leve risada. E o Giorgio não pôde deixar de apontar. Haha, não é assim que se usa. Ela estendeu a mão e tocou levemente seu pulso, com um sorriso no rosto. Como você poderia pensar que o bracelete era pequeno?
Você imediatamente ficou envergonhado, coçou a cabeça. Timidamente, você entregou o bracelete ao vendedor. De fato, você ainda não é bom nisso. Vamos lá, marca registrada. Isso precisa ser tratado com creme para as mãos. O vendedor pegou o bracelete com destreza. Um sorriso profissional surgiu em seus lábios. Com movimentos ágeis, começou a colocar o bracelete. Do outro lado, Jiboda ainda estava parado lá, atordoado. O rosto estava pálido, sem saber o que fazer. O vendedor responsável não pôde deixar de avisar em voz baixa. Aquele colar que você escolheu não está disponível. No entanto, temos outra opção mais refinada. O preço é um pouco mais alto. 160 mil. O que você acha? Assim que as palavras saíram, aqueles 16 mil foram como um soco na cara de Jiboda. Ele ficou completamente paralisado. Faltava apenas 1.000 para ele ficar completamente arruinado. Quando Liu Huyan ouviu 16 mil, a expressão de desânimo em seu rosto não pôde mais ser escondida. Mas ela forçou um sorriso. Em seu coração, ela se consolou. Embora o bracelete de jade de 1 milhão não fosse dela, mas o colar de 16 mil era pelo menos aceitável. Ela olhou para Jiboda com um olhar cheio de esperança, esperando que ele pudesse concordar. No entanto, esse olhar acendeu a raiva já existente em Jiboda. A raiva que já estava fervendo dentro dele. Ele se irritou e afastou a conversa. Olhou para mim novamente. Comprar, comprar, comprar. Assim, vai gastar dinheiro. Não é irritante? A única alegria que restava em Liu Huyan foi instantaneamente esmagada. O rosto dela ficou sombrio. A decepção estava estampada em seus olhos. Ela virou a cabeça e olhou para Jiboda. A raiva original também ganhou um toque de frieza. Essa atuação tão medíocre realmente deixa as pessoas desanimadas. Os olhos de Liu Huyan brilhavam com arrependimento, lembrando de quem você era no início. Mesmo que tenha sofrido tantas injustiças, sempre a recebeu com um sorriso. Agora, comparando os dois tipos de pessoas, ela só sentia arrependimento preenchendo seu peito. Irritada, ela se virou para sair. Assim que chegou à porta, mas ouviu você dizer calmamente: por favor, faça um cartão de membro para esta senhorita. Carregue 10 milhões. Sua voz não era alta, mas a simplicidade dela transmitia uma força poderosa, o suficiente para fazer Liu Huyan hesitar. Quase não consegui ficar em pé. Quase caí na entrada. Dentro dela, uma grande turbulência se formava. Seus olhos estavam úmidos. As lágrimas começaram a brotar. Havia apenas um pensamento que a atormentava. Que tipo de pessoa eu deixei passar? E neste momento, os olhos de Wang Zhaojiao estavam cheios de lágrimas. Suas emoções estavam transbordando, como uma esponja cheia de água prestes a soltar lágrimas. Olhando para você com uma expressão indiferente, colocou o cartão de membro na frente dela. Ela não sabia se estava emocionada ou se guardava uma dor profunda. Houve um momento em que sentiu um impulso de correr para os seus braços. No entanto, sua expressão era como, mas seu interior revelava uma impotência indescritível. Meu coração estava angustiado. O tempo passou tão rápido. No total, gastei apenas mais de 4 mil. Não gastei nem 1 bilhão. É realmente preocupante. Esses presentes valiosos. O que está diante de você não é mais do que uma chuva leve. O que realmente faz seu coração bater é a companhia atenta da garota. Portanto, esses presentes oferecidos não passam de um simples ritual de amor. Quando o cartão de membro foi entregue a Wang Zhaojiao, ela hesitou em estender a mão para pegar. Após um breve momento de hesitação em seu olhar, ela levantou a cabeça e olhou para você, e disse com um tom ligeiramente trêmulo: Fang Yuan, este cartão de membro inclui uma pulseira e um colar. Eu posso abrir mão, mas peço que você me prometa uma coisa. Empreste-me 1 milhão. Meu irmão precisa de tratamento. Fique tranquilo. Eu certamente vou devolver esse dinheiro. Essas palavras saíram, e uma expressão de surpresa surgiu no rosto do vendedor, enquanto um breve espanto passou por seus olhos. Esse pedido foi completamente inesperado, fazendo você lembrar da imagem de Wang Zhaojiao como uma materialista na universidade, em conflito com sua ação sincera agora. Realmente é difícil de entender. Além disso, Wang Zhaojiao com certeza sabe em seu coração que a pulseira, e o colar, e o valor do cartão de membro superem muito esse 1 milhão. Vendê-los poderia trazer ainda mais riqueza. No entanto, mesmo sabendo disso, ela ainda assim escolheu fazer esse pedido. O que ela disse despertou ainda mais sua curiosidade. Você sorriu levemente, mas não respondeu imediatamente. Depois de pegar o cartão de membro que o vendedor lhe entregou, você puxou Wang Zhaojiao e saiu do Qiushuan. Depois de encontrar um lugar tranquilo para se sentar, você finalmente falou: Zhaojiao, o valor dessas coisas claramente não é apenas 1 milhão. Você poderia vendê-las e ainda ganhar um bom dinheiro. Você deve saber disso melhor do que ninguém, certo? Wang Zhaojiao acenou com a cabeça.
Sem negar, respondeu em voz baixa. Você está certo. Mas se você quiser que eu as venda, eu preferiria nunca tê-las tido. Essas foram você que me deu. Eu não consigo me desfazer delas. Além disso, se eu vendê-las, você ficaria desapontado, não é? Talvez você ache que sou muito materialista. Ela falou com a voz baixa. Lançou um olhar furtivo para você. Aquela vergonha de expor seus sentimentos misturada com um pouco de timidez faz com que seu coração pareça especialmente valioso. Seu olhar agora tem um pouco mais de admiração. Uma sensação de provocação surgiu em seu coração. A escolha dela faz você querer investigar o equilíbrio entre dinheiro e afeto. Então ela começou a falar. Eu posso te emprestar 1 milhão, mas eu vou ter que pegar de volta aqueles presentes. Desta vez não vou mais dar presentes. Mal você terminou de falar. Eu pensei que ela hesitaria. Mas, inesperadamente, ela concordou sem hesitar. Olhar firme. A reação dela, na verdade, te deixou um pouco surpreso. Então, você sorri e pergunta. Você realmente tem coragem de abrir mão disso? Um leve sorriso tímido apareceu no rosto de Wang Xiaoxiao. Ela balançou a cabeça levemente e disse francamente. Para ser sincera, eu, com certeza, não conseguiria abrir mão. Este é um presente que vale mais de 10 milhões. Que garota conseguiria abrir mão disso? Eu também não sou exceção. Mas, em comparação a isso, eu me preocupo mais com a saúde do meu irmão. Mesmo que o preço seja perder isso, vale a pena. Fang Yuan, não ria de mim. Eu só quero um namorado rico. Também espero que ele tenha condições de ajudar meu irmão a se tratar. Claro, eu não nego que realmente gosto de dinheiro. Sua franqueza e honestidade, como uma brisa suave passando pelo seu coração, faz com que seu olhar tenha um toque de suavidade e admiração. Mudou silenciosamente sua impressão preconcebida sobre ela. Embora essa garota tenha muitos pequenos defeitos, no entanto, em questões emocionais cruciais, isso é especialmente comovente. O que ela valoriza é um sentimento sincero, e não apenas uma busca por bens materiais. Isso é completamente diferente de Liu Huiyun. Fang Yuan olhou para Wang Xiaoxiao. Seus olhos não puderam esconder um toque de ternura e admiração. Um sorriso surgiu em seu coração. Ele acariciou seu cabelo. E, com um tom alegre, começou a falar. 1 milhão. Não vou emprestar. Xiaoxiao ficou atordoada por um momento. A luz em seu rosto instantaneamente se apagou. Um olhar de desapontamento passou por seus olhos. Mas antes que a emoção pudesse se estabelecer completamente, Fang Yuan de repente mudou de assunto. Como se as nuvens se dispersassem. Mas, eu posso te dar 2 milhões. Para que seu irmão possa ficar em um quarto de luxo. Eu vou cobrir todos os custos médicos. Eu serei responsável por tudo daqui em diante. Antes que ele terminasse de falar, o rosto adorável de Xiaoxiao instantaneamente se iluminou de alegria. As lágrimas não conseguiam se conter em seus olhos. Ela estava tão emocionada que quase pulou nos braços de Fang Yuan. No entanto, isso ainda não era tudo. Fang Yuan então colocou suavemente o cartão de membro que havia trazido anteriormente em suas mãos. Sua voz tinha um tom autoritário que não permitia recusa. Este cartão. Eu disse que era para você, e é para você. Você não pode se recusar a aceitar. O tom autoritário soou em seus ouvidos, mas não fez Wang Xiaoxiao sentir aversão alguma. Ao contrário, ela apenas sentiu um calor no coração. Sua emoção estava prestes a transbordar. Ela suspirou novamente em seu coração. Este homem era simplesmente diferente de qualquer pessoa que ela conhecia. Mas Xiaoxiao não sabia que quem estava realmente cheio de emoções era Fang Yuan. Ele parecia relaxado, mas secretamente estava aliviado. Essa garota, sem querer, realmente o ajudou muito. Ela o ajudou diretamente a encontrar uma nova maneira de gastar mais dinheiro. E assim, na companhia um do outro, os dois conversaram casualmente até escurecer. Depois, foram ao cinema assistir a um filme romântico. Até que o encontro terminou. Eles trocaram informações de contato antes de voltar para seus dormitórios. Quando Wang Xiaoxiao voltou para o dormitório, percebeu que a atmosfera estava um pouco estranha. Todas as colegas de quarto a olhavam com um olhar peculiar, e até com um toque de zombaria. Ela ainda não tinha se sentado, quando ouviu elas cochichando. Você ouviu? Xiaoxiao, surpreendentemente, saiu com o famoso da Universidade Oriental. Deus cão. Eles passaram o dia todo juntos. Rico e o cachorro lambebotas. Eu acho que essa combinação é realmente interessante. TSK, TSK, TSK. Não sei se estão cegos ou se realmente não têm padrões. Acompanhado de risadinhas significativas. Essas palavras eram sussurradas no dormitório, fazendo as orelhas de Wang Xiaoxiao queimarem de vergonha. No entanto, ela parecia não ter a intenção de se importar com essas pessoas. Ela se virou silenciosamente e desceu as escadas. Ao mesmo tempo, logo abaixo do prédio do dormitório,
Algumas alunas estavam apontando e cochichando sobre ela. Comentários em voz baixa. Olha, aquela é a Wang Jiaojiao. Ouvi dizer que ela passou o dia todo com aquele deus cachorro. Olha como ela está. Não sei como ela aguentou. Ela deve ser alguém que não é exigente com comida. Com de tudo, carne ou vegetais. Eu acho que deveriam dar a ela um prêmio de Vivo Lei Feng. Hehe. Risadinhas discretas começaram a se espalhar entre elas. Mas, à medida que Jiaojiao se aproximava, essas risadas pararam abruptamente. O desprezo que antes estava em seus rostos, lentamente se transformou em confusão e dúvida. Porque nas mãos de Jiaojiao havia vários sacos de compras. Nas sacolas estava claramente escrito Hermes, Chanel, Dior e outras marcas. Todas são marcas de luxo. Algumas meninas trocaram olhares. Os cantos de suas bocas começaram a tremer. Seus olhos foram gradualmente preenchidos por choque. Quando Wang Jiaojiao chegou com as mãos cheias de sacolas de compras, ao chegar na entrada do prédio do dormitório, elas finalmente puderam ver tudo claramente. As sacolas estavam cheias de roupas, bolsas, perfumes e cosméticos. Só essa pilha de coisas já tinha mais de 10 itens. E além disso, isso ainda não é tudo. No seu pulso levemente levantado, ela usava uma pulseira de jade. Seu brilho translúcido e lustroso sob a luz fazia com que parecesse deslumbrante. Meu Deus! Vocês viram isso agora há pouco? Aquela pulseira de jade no pulso dela era tão bonita que era inacreditável. Uma das meninas falou com um tom de choque tardio. Eu reconheço aquela pulseira. Outra menina respondeu automaticamente. O tesouro da loja Kuyushuan. Eu já fui lá antes. O preço é mais de 1 milhão. Com essas palavras ditas, algumas pessoas instantaneamente ficaram em alvoroço. O que? 100%. Acompanhado por um grito sufocado que surgiu. O ar caiu em um longo silêncio novamente. Algumas garotas se olharam. Eu olhei para você. Todas ficaram tão chocadas com a informação que não conseguiram falar. Confusas. A incompreensão e o choque se entrelaçaram em seus olhos. Por um momento, não sabiam como reagir. Apenas podiam olhar atordoadas para Wang Jiaojiao carregando aquele monte de produtos de luxo. Como se o mundo tivesse virado de repente. Totalmente revirou a percepção que tinham sobre Wang Jiaojiao e essa combinação com o Deus Cão. Um grande ponto de interrogação surgiu em suas mentes. Não era para dizer que Wang Jiaojiao estava saindo com aquele Deus Cão? Eles saíram para um encontro? Mas ela voltou com as mãos cheias de roupas e cosméticos de marca. E em seu pulso brilhava uma pulseira de $1 milhão. Tudo isso foi o Fang Yuan que deu? Algumas pessoas trocaram olhares confusos. Em seguida, balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Não brinque com isso. Se o Deus Cão tivesse esse poder econômico, ele não seria chamado de Deus Cão. Claramente não é. Isso deve ser porque ela se envolveu com alguém de novo. Que resultado causado por algum rico e bonito. Além disso, essa pessoa deve ser, no mínimo, um dos melhores filhos de ricos. Pensando nisso, várias garotas suspiraram profundamente em seus corações. Ao mesmo tempo, surgiu um pouco de inveja. Quem não deseja que seu parceiro tenha um pouco de poder econômico? Do terceiro ao quinto andar, Wang Jiaojiao quase pisou nos outros. Olhares invejosos a acompanhavam enquanto subia. As garotas viram que ela estava com uma nova aparência. Nos olhos delas, além da inveja, havia também um toque de ciúmes e resistência. Alguém até não pôde evitar de torcer o nariz, com um forte gosto azedo. No entanto, depois que Jiaojiao voltou para o dormitório, todo esse azedo se transformou em entusiasmo. Vários colegas de quarto ao seu redor, um com um olhar mais ardente que o outro. Sorrisos cheios de curiosidade sobre o genro rico. A curiosidade e as perguntas sobre a origem. Todos não desistiam, querendo que ela revelasse quem era esse namorado rico. Mas Jiaojiao fazia mistério. Com um leve sorriso nos lábios, não respondeu. Agora não posso dizer. Desenvolver-se de forma sutil é o caminho certo. Ela se sentia orgulhosa por dentro. Ela sabia o quão excelente Fang Yuan era. Dizer isso antes. Quem sabe se alguém não vai tentar roubá-la depois. E Liu Huiyun, que estava sentada no canto há muito tempo, ouvindo as conversas e risadas de todos. Suas unhas quase cravadas na palma da mão. Ela não poderia estar mais ciente. O genro rico mencionado nos rumores. Não é Fang Yuan, que ela se livrou completamente esta manhã. Aquele deus cachorro que todos desprezavam. De repente, se transformou no centro das atenções. Mas ela não se atreveu a dizer isso. E menos ainda a compartilhar. Mesmo que ela estivesse tão ciumenta a ponto de querer morder os dentes. Ela só podia morder os dentes e suportar em silêncio. Mesmo que ela tivesse acabado de desprezar Fang Yuan. Agora, ela já havia tomado uma decisão. Ela definitivamente precisava recuperar Fang Yuan. De repente, uma voz animada quebrou o silêncio. Ei, Huiyun, você não saiu com Shuke? Ele não comprou nada para você?
A expressão Dia estava cheia de sorrisos. Enquanto perguntava, ela também avaliava a roupa dela. No entanto, essas palavras eram como uma espinha. Instantaneamente, cravaram-se no coração de Liu Huiyun. Praça Qianda do Jade Verde. Ela e Jiboda correram bastante hoje. Mas aqueles preços nas lojas, facilmente na casa das dezenas de milhares, eram como tapas invisíveis batendo no rosto de Jiboda. Ele imediatamente hesitou. Não é que as coisas não eram adequadas para ela. Era simplesmente que ela não entrava na loja. No final do dia, ela não conseguiu comprar nada que prestasse. Ao lembrar dessa cena, Liu Huiyun estava tão irritada que poderia explodir. Mas na superfície, ela só podia reprimir a raiva. E ainda precisava manter um sorriso apropriado. Enquanto ela se continha em silêncio, Wang Yui, com seu olhar atento, avistou a bolsa da Hermes de Wang Jiaojiao. O que é isso? Ela rapidamente tirou uma caixa delicada. Dentro havia, surpreendentemente, um cartão de membro da Hermes. Ao ver isso, não foi nada demais. Ela imediatamente ficou animada e continuou a procurar. E, para sua surpresa, havia também em outras bolsas. Alguns minutos depois, um monte de cartões de membros de várias marcas estava empilhado, exalando uma atmosfera de luxo que deixava as pessoas sem fôlego. As colegas de quarto estavam com os olhos arregalados como os de uma vaca, quase gritando de tanta inveja. E as unhas de Liu Huiyun estavam profundamente cravadas em sua palma. Ela sabia. Tudo que deveria pertencer a ela foi perdido. Falando nisso, quanto tem neste cartão? Wang Yui mordeu o lábio, olhando com inveja, sem desviar o olhar. E Wang Jiaojiao abaixou a cabeça. Estendeu 2 dedos. Wang Yui pulou imediatamente. 200 mil. Ao vê-la balançar a cabeça, ela adivinhou novamente. Isso significa 20 mil. Embora Jiaojiao ainda balançasse a cabeça, por fim, disse de forma casual. 2 milhões. Cada cartão tem. Mal a frase terminou. O dormitório instantaneamente ficou silencioso como a noite. Cada um com a expressão rígida como se fossem estátuas. Se não fosse pelo fato de que ainda podiam piscar, era como se um grupo de NPCs tivesse travado. Liu Huiyun apertou ainda mais os punhos, quase a ponto de sangrar. E Wang Jiaojiao, ao ver a expressão das pessoas ao redor, sua pequena vaidade interior foi completamente acesa. De fato, esse é o momento mais agradável. Ao mesmo tempo, ela se tornou ainda mais determinada a abraçar Fang Yuan. Homens como esse, não pode ser tocado por ninguém. Do outro lado, Fang Yuan estava calculando suas despesas do dia. Ele contava com os dedos, concentrado. O restaurante custou mais de 30 milhões. O cartão de membro da joalheria Qiu Xuan custou mais de 10 milhões. A rodada na Hermes e Dior custou mais de 30 milhões. No total, foram apenas 70 milhões. Ao pensar nesse número, ele não pôde deixar de suspirar profundamente. Já gastei tanto dinheiro assim. Mas, no final, o dinheiro que tenho só arranhou a superfície. Mas, felizmente, ele já descobriu um jeito rápido de gastar dinheiro. Se tudo correr bem a partir daqui, talvez hoje esse trilhão possa ser gasto completamente. Ele teve uma ideia repentina. De repente, uma luz se acendeu em sua mente. Já que não posso gastar dinheiro à toa, então, é só sair na rua e encontrar um mendigo, e dar a ele 10 trilhões. Ou simplesmente enviar 1 bilhão para um amigo. Em poucos minutos, isso resolveria tudo. E ainda elevaria meu status social. Pensando nos 1,6 bilhões de pessoas no país. Se ele desse uma parte para cada um, isso seria como ser um verdadeiro carpa dourada. Esse pensamento o deixou imediatamente animado. Ele estava um pouco ansioso para tentar. No entanto, enquanto ele sonhava acordado, o som frio do sistema interrompeu. De forma abrupta, seu sonho foi destruído. Aviso: o usuário não pode realizar tal operação. Caso contrário, o sistema será fechado permanentemente. Essa frase foi como um balde de água fria. Instantaneamente apagou toda sua empolgação. A boca de Fang Yuan se contraiu. O aviso indiferente do sistema o fez suspirar resignado. Mas ele ainda não estava satisfeito. Você não disse que gastos normais eram permitidos? Comprar carro, casa, mansão e investir tudo era permitido. Por que dar dinheiro não é permitido? Ele reclamava enquanto tentava protestar em voz baixa. A voz fria do sistema apareceu novamente em sua mente. Atenção, hospedeiro. Consumo normal inclui comprar carros de luxo, relógios de marca e imóveis. Até mesmo a busca por parceiros. Mas dar dinheiro não é consumo normal. O sistema não suporta. Essa explicação era como um aviso frio. Deixou Fang Yuan completamente desapontado. Ele pensou que havia encontrado um caminho. O caminho para gastar dinheiro, que poderia alcançar o objetivo rapidamente. Quem diria que esse caminho estaria completamente bloqueado pelo sistema? Não deixou nem uma pequena brecha. Mas espere. Uma imagem repentinamente passou pela sua mente. Não é possível.
Antes, eu transferi 2 milhões para Yu Jiao. Estava combinado que era um presente para ela. Por que o sistema não apareceu para impedir? Ele franziu a testa e continuou a perguntar. Seu tom claramente expressava descontentamento. Isso não é uma forma de discriminação de gênero? O sistema respondeu de forma calma e lenta. Hospedeiro, por favor, preste atenção. O valor dado a mulheres é considerado uma ação de conquista. O sistema considera isso como um comportamento de investimento. Ao mesmo tempo, o anfitrião pode ganhar a simpatia dela durante o processo de doação. Portanto, está de acordo com as regras. Ele fez uma pausa e acrescentou: mas se você der dinheiro a um mendigo, a outra parte só achará o anfitrião estúpido. O anfitrião não receberá nenhum retorno emocional ou material. Essa explicação fez Fang Yuan respirar fundo. Seu rosto instantaneamente caiu. Então, a implicação é que meu objetivo deve ter um retorno, como amor, amizade ou outros conteúdos específicos, certo? A voz que ecoou em sua mente era extremamente calma. Sim, também há limitações para dar dinheiro a mulheres. O total diário não pode exceder 200 milhões. E não pode ser dado de forma contínua, a menos que a outra parte faça um pedido claro. Fang Yuan suspirou sinceramente. Essa regra é extremamente rígida. Ele pensou que poderia queimar bilhões de fundos rapidamente. Mas, ao contrário, tornou-se um trabalho árduo. Parece que não dá para ser esperto. Ele ainda precisa gastar dinheiro arduamente. Ele estava calculando em silêncio. Não pode ser. Parece que ainda precisamos adquirir alguns bens. Empresa de investimentos, carros de luxo e mansões. E ainda posso conquistar algumas celebridades. Para me divertir um pouco. Enquanto ele estava imerso em seus planos de consumo de dinheiro, o irmão mais velho Huang Tong do dormitório de repente gritou: meu Deus! E o Moli está fazendo uma transmissão ao vivo no Douyin. Aquela voz atravessou do andar de baixo até o topo, fazendo todo o prédio do dormitório tremer por quase 3 segundos. Até a supervisora que estava patrulhando o corredor. A irmã ficou tão assustada que pisou em falso. E acabou caindo 2 degraus. E perdeu 2 dentes da frente na hora. Fang Yuan, esfregando os ouvidos, olhou para Huang Tong, pensando consigo mesmo. O irmão mais velho com essa voz de pato está realmente se esforçando. Será que até o campus ao lado consegue ouvir? Olhando na direção que Huang Tong apontou. De fato, no local recomendado da página inicial do Douyin, o estúdio de transmissão ao vivo de Umoli estava claramente listado. Na tela, seu rosto deslumbrante é perfeitamente exibido. Fang Yuan imediatamente sentiu algo no coração. Instantaneamente, ele ficou interessado. E Umoli, esta deusa sem igual da indústria do entretenimento, que combina sensualidade e maturidade. Ela é chamada de a mais bela caloura da Academia Central de Drama em um século. Ela é a deusa que muitos homens idealizam. Ao ouvir essa notícia, o segundo colega de quarto também se aproximou animadamente. Ele olhava para a transmissão ao vivo de Umoli com os olhos brilhando. Ele estava cheio de emoções. Eu digo a vocês, a primeira vez que eu prestei homenagem foi em direção à deusa Yun. A imagem dela ocupou minha mente a noite toda. Fang Yuan quase soltou uma risada ao ouvir isso. Ele lançou um olhar estranho para o terceiro irmão mais novo. O que você disse tem muita informação, não acha? O terceiro irmão sorriu maliciosamente. Ele decidiu se juntar à multidão que assistia à transmissão ao vivo, enquanto alguns discutiam a beleza de Umoli. Huang Tong estava sentado na cama, mexendo no celular, com a testa levemente franzida. Ai! Como a popularidade do canal de live dela é tão baixa. Os presentes recebidos não chegam a algumas centenas de milhares. Isso é muito triste. Ele murmurou baixinho, com um toque de confusão. Fang Yuan ouviu isso. Seu olhar imediatamente se iluminou. Ele bateu a mão na testa. Droga! Eu não sabia que era possível fazer doações durante a live. Antes, eu só pensava em comprar ativos, parece. Ignorei as maneiras que poderiam gastar mais dinheiro. Ele animadamente abriu o Douyin. Entrou imediatamente na tela de recarga. Agora que ele tem dinheiro, não se importa nem um pouco. Ao recarregar, ele não hesita em usar o valor máximo. Bang bang. Algumas operações de grande valor. Todo o dormitório podia ouvir o som dele batendo na tela. Ele gastou 1 hora. Sentiu que a mão estava cansada. Fang Yuan finalmente entrou no canal de live de Umoli. De fato, sua popularidade em comparação com aqueles grandes influenciadores. Os grandes influenciadores realmente são bem mais populares. A popularidade mostrava apenas 100 mil. A exibição da área de presentes está ainda mais desastrosa. Mas Fang Yuan chegou. Ele decidiu instantaneamente mudar o cenário dessa transmissão fria. Não deixar a transmissão parada. Água morna. Estado. Em poucos segundos, ele enviou uma mensagem no chat diretamente, sem hesitar nem um pouco. Eu quero ser seu homem. O local instantaneamente ficou em silêncio.
Essa atitude direta e dominante fez a transmissão explodir. E o Molly, que estava transmitindo ao vivo, viu essa mensagem no chat. Ela franziu levemente a testa. Instantaneamente parou o que estava fazendo. Ela frequentou a alta sociedade por muitos anos. Já estava acostumada com todos os tipos de gentis elegantes. Como esse tipo que, ao menor desentendimento, demonstra uma atitude dominante. É uma abordagem direta. Foi a primeira vez que ela encontrou isso. O chat da transmissão também ficou instantaneamente agitado. Muitas pessoas começaram a rir. De onde veio esse idiota? Ainda se atreve a falar assim? Provavelmente um verdadeiro perdedor. Deve estar tentando chamar a atenção. Esse tipo de idiota aparece todo dia nas transmissões. Pessoal, não liguem para isso. Por um momento. No chat, várias vozes de zombaria surgiram em ondas. Onde está o administrador do quarto? O administrador do quarto precisa agir rapidamente. Expulsem esse idiota. Caso contrário, vai poluir a visão de todos. A área de comentários da transmissão ao vivo de Molly rapidamente se tornou um local de zombarias coletivas. Sarcasmo e risadas vieram como uma onda. Não faltaram ataques de língua afiada. Este ano, há muitos como ele. Em qualquer lugar, você pode encontrar esse tipo de lixo cujo intelecto não foi totalmente desenvolvido. Senhor Shen. Não é o senhor cachorro, é? Ele ainda se atreve a vir aqui para se mostrar. É realmente vergonhoso. A atmosfera da transmissão ao vivo rapidamente se tornou unilateral. Fang Yuan se tornou o alvo total dos ataques. Era como se cada guerreiro de teclado estivesse competindo para zombá-lo. E a poucos metros de distância, no dormitório, seu colega de quarto, Huang Tão, também não conseguiu se conter. Ele começou a gritar para o celular. Caramba! De onde veio esse idiota? Esse tipo de pessoa tão burra ainda se atreve, afirmando que quer ser o homem de Molly. Até o céu tem mais coragem do que ele. Após ouvir isso, Fang Yuan mostrou uma expressão complexa, ao mesmo tempo engraçada e constrangedora. Ele não pôde deixar de pensar sarcasticamente. Deixa pra lá, irmão mais velho. Se você soubesse que essa pessoa sou eu, acredito que sua mentalidade explodiria na hora. Em contraste marcante com a calma de Fang Yuan, é outro cliente habitual da sala de transmissão, Li Tiankai. Ele também apareceu na sala de transmissão. Neste momento, ele estava olhando para as palavras que Fang Yuan enviou no chat. Um sorriso desdenhoso surgiu em seus lábios. Este jovem mestre da cadeia de hotéis Li de Liaoxin sempre se considera o melhor dos privilegiados do círculo. E Molly já havia sido rotulado em sua mente com a etiqueta de amor dos sonhos. Às vezes, em seus sonhos à meia-noite, ele até fantasia em abraçar essa mulher poderosa e aproveitar ao máximo. No entanto, esta transmissão ao vivo, o atalho para se aproximar da ídolo, mal foi ativado. Ele imediatamente fez com que seus subordinados depositassem 10 milhões, preparando-se para mostrar suas habilidades. Ele estava confiante. Mesmo que não desse certo, essa jogada ainda poderia render o número do WeChat da Molly. Mas ele nunca imaginou que um idiota que apareceu do nada conseguiria roubar a cena primeiro. Isso fez sua raiva disparar ao máximo. O que fez sua mente explodir foram os segundos seguintes. Efeitos deslumbrantes de repente surgiram na sala de transmissão ao vivo. Incontáveis carnavais explodiram do centro da tela. O efeito de luz e sombra deixou a imagem ofuscante. Impressionou tanto que todos pararam de mexer os dedos. E seu olhar estava fixo no ID na tela. Ele estava furioso ao extremo. E era aquele idiota que conseguiu começar a gastar primeiro. E ainda gastou de forma tão agressiva. Seus dedos estavam apertando a tela. Queria quase furar o celular. Mas a quantidade de carnavais rapidamente aumentou em um segundo. A atualização chegou a um ponto de deixar as pessoas boquiabertas. Carnaval 1. Carnaval 2, Carnaval 15, Carnaval 60, Carnaval 146. A área de comentários raramente parou de zombar. A sala de transmissão caiu em um silêncio absoluto. Até mesmo os comentários que rolavam incessantemente pararam por alguns segundos. As luzes e sombras impressionantes nas telas dos celulares de todos refletiam em seus rostos uma expressão rígida e chocada. Cada um com a face pálida ou esverdeada, cada um diferente. E Molly, como a protagonista da sala de transmissão, claramente também ficou atordoada com essa enxurrada de presentes. Seu rosto delicado, que antes era tão bonito, neste momento, estava cheio de incredulidade. Seu rosto maduro e encantador tinha um toque de confusão. Ela até estendeu a mão para esfregar os olhos, duvidando se a imagem estava com problemas. Embora sua sala de transmissão estivesse aberta há 3 horas, o total de presentes era apenas uma quantia irrisória. Somando tudo, eram apenas algumas dezenas de milhares de yuans. E eram todos presentes intermitentes de amigos conhecidos. Ela já havia planejado encontrar uma desculpa qualquer para encerrar a transmissão. Um suspiro suave saiu dos fones de ouvido.
Enquanto pensava em um final desastroso, de repente veio essa onda. Um carnaval de nível divino. A jogada veio com tudo. Isso a deixou completamente sem reação. Fang Yuan finalmente fez sua entrada neste momento. Essa jogada mudou completamente a dinâmica da transmissão. Ele tinha um leve sorriso nos lábios, enquanto assistia os efeitos especiais dançando na tela, pensando silenciosamente. Isso é realmente estúpido. Então, existe um lugar tão caro assim. Ele não hesitou. Logo, ele surpreendeu a todos novamente no chat público. E o Moli, prepare-se. Eu quero ser seu homem, que pode causar uma chuva tão intensa de presentes. As pessoas na transmissão finalmente reagiram. A tela parecia uma panela de pressão. Uau! Quem é essa pessoa? Alguém não conseguiu conter um grito. Já foram mais de 300 carnavais enviados. Os efeitos especiais quase ofuscaram meus olhos. Já se passaram apenas 25 minutos. Outra voz também se juntou. Como era mesmo o nome daquele idiota? Fang Shao. A ideia é Fang Shao. Alguém se lembrou, nossa, isso é falso. Este é o verdadeiro grande jovem, certo? O chat começou a ferver. 900 mil pedidos entraram. Incrível a ponto de não conseguir descrever. Agora parece que realmente subestimei. Ele ainda está assistindo. Um ritmo que não para. Neste momento, Li Tiankai, olhando para o celular, não conseguiu respirar direito. A tela cheia de efeitos especiais estava fazendo seus dentes coçarem de tanta raiva. Especialmente quando ele viu Yumoli. Aquele leve sorriso de satisfação em seu rosto. Sua raiva aumentou ainda mais. Originalmente, essas doações deveriam ser dele. Mas agora, mesmo que ele gastasse muito, ainda seria apenas o segundo lugar. Mas quem se lembra do segundo? Ainda bem. Li Tiankai respirou fundo, pensando nos 10 milhões que ele preparou. O plano de esmagar tudo com capital em pouco tempo. Meu coração ficou um pouco mais leve. Ele pressionou o botão de recarga. Começou a gastar muito no carnaval. Presentes de 3 em 3 estavam sendo jogados loucamente na sala de transmissão. Alguém está gastando no carnaval novamente. O chat instantaneamente ficou agitado. Esse chamado Li Shao também já gastou mais de 100. Será que esses dois grandes estão competindo? Alguém exclamou. Vocês perceberam? Parece que é uma competição de quem é mais rico. Outro comentário apareceu. Um carnaval custa 3 mil. Uau, a pobreza limita completamente a imaginação. Observando a tela cheia de discussões, Li Tiankai deu uma risada desdenhosa. Seu olhar era frio como a ponta de uma faca. Ele começou a digitar furiosamente no teclado. Digitou a frase, é só uma bobagem. Essas pequenas provocações não valem a pena. Mal ele terminou de falar, a resposta de Fang Yuan apareceu quase instantaneamente. Não use suas economias para desafiar meu dinheiro de bolso. Pode ser? Tudo bem. Então vamos ver quem é quem pelos presentes. Li Tiankai digitou rapidamente. A seguir, teremos uma batalha de presentes sem fim. Incontáveis presentes de carnaval cruzam os efeitos da sala de transmissão como uma chuva de meteoros. A tela inteira de Yumoli já estava completamente coberta por presentes. Não era mais possível ver a figura da apresentadora. O público ficou completamente atordoado. Ninguém conseguia dizer uma frase completa. E a tela cheia de comentários só mostrava os números dos presentes sendo contados. De 1000 a 1500. E depois para assustadores 2000. O número de pessoas na sala de transmissão de Yumoli aumentava a uma velocidade impressionante. Superou 1 milhão e 2 milhões. E subiu para 5 milhões. O ritmo não diminuiu nem um pouco. Os espectadores de outros streamers foram todos atraídos. As outras salas de transmissão estavam em completo silêncio. O que está acontecendo? Os streamers de diferentes plataformas estavam todos confusos. Será que eu disse algo errado e ofendi o público? Até que alguém comentou para avisar. Vamos dar uma olhada na sala de transmissão da Yumoli ao lado. Dois grandes ricos estão gastando loucamente em presentes. Em um instante, todos se comportaram como abelhas ao verem a rainha. Direto para a transmissão ao vivo de Yumoli. O número de pessoas online disparou. E neste momento, Yumoli ficou atordoada. Ela não sabia o que dizer. Ela só podia olhar para a tela cheia de efeitos, em estado de choque. No dormitório, a voz de Huang Tong soava como se estivesse usando um microfone, cheia de empolgação. Uau, uau! Fang Yuan, venha ver rápido. Os dois grandes ricos já gastaram mais de 2000 presentes. Não me chame mais. Fang Yuan revirou os olhos internamente. Ele reclamou silenciosamente em seu coração. Cara, se você não me puxar, agora pode ser que já tenham chegado a 3000? E ao lado, o irmão mais velho ficou animado por um breve momento. Ele suspirou e coçou a cabeça. Ah, o mundo dos ricos é algo que não entendemos. Se eu tivesse um amigo rico assim ao meu lado, seria ótimo. Mas, infelizmente, em nosso dormitório, todos os miseráveis. À medida que os números continuam a subir,
Os dois grandes magnatas conseguiram mais de 3.200 festivais. E neste momento, a expressão de Li Tiankai desmoronou completamente. Seu saldo na conta era de apenas 400 mil. Ele não conseguia nem mesmo gerar mais de 100 festivais. Com a raiva acumulada sem lugar para descarregar, ele pulou abruptamente e chutou a mesa de centro. Os pedaços se espalharam. Que droga! Quem será do outro lado? Li Tiankai bateu na mesa com força, gritando. Ele é o legítimo herdeiro do conselho de Liaoxin, o verdadeiro filho de rico de Liaoxin. Normalmente, sempre que aparece, quem não o conhece? Mas agora, olhando para o ID do outro, ele não consegue encontrar nenhuma pista familiar. Claramente, também é de Liaoxin, mas definitivamente não é alguém que ele conheça. Droga! Ousando causar problemas no meu território. Um garoto que apareceu do nada. Esse moleque ousa me desafiar. Li Tiankai sentia como se uma pedra estivesse pressionando seu peito. Era difícil até de respirar. Seu rosto estava sombrio como o céu antes de uma tempestade. Ele segurava a raiva com todas as forças. Ele abriu o saldo da conta. Mas os espectadores da transmissão ao vivo já perceberam algo estranho. O clima no chat começou a mudar. Por que o carnaval do Li Shao está tão lento? Não vai perder, vai? Alguém levantou a sobrancelha. O Li Shao não está conseguindo? Não pare. Estamos apenas começando a ver o clímax. Fang Shao é impressionante. Derrube o Li Shao. Ha 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 ha. Os comentários eram cada vez mais sarcásticos. O sarcasmo abundante deixou Li Tiankai ainda mais furioso. Ele apertou o celular com força. As veias em sua testa pulsavam. Seus dentes se cerraram com um estalo. Ele fixou o olhar na tela. Ele murmurou pragas em voz baixa. Droga! Até um lixo como você se atreve a ser tão arrogante? Não me faça descobrir quem você é. Caso contrário, veja como eu faço você desaparecer de Liaoxin. Depois de falar, ele abriu o teclado com as duas mãos. Enviou uma mensagem provocativa. Li Shao, você tem coragem de lutar novamente amanhã? Fang Yuan deu uma olhada na tela. Não conseguiu conter o riso. Mostrou um pouco de sarcasmo. Esse Li Shao é bem imaturo, não é? Ele digitou lentamente uma frase. Eu ainda digo a mesma coisa. Não use suas economias para desafiar meu dinheiro de bolso. Li Tiankai viu essa mensagem. Levantou-se abruptamente da cadeira. Os músculos do rosto estavam contraídos. Dinheiro de bolso. Ele sabe quanto vale o patrimônio do grupo Li? Que tipo de cachorro é esse? Como ousa roubar meu destaque? Ele estava consumido pela raiva. Olhando para a mensagem, ele digitou furiosamente. Li Shao, espero que você consiga dizer isso amanhã. Lançou essa frase. Ele desligou a tela do celular com um movimento. Desconectou. E a sala de transmissão instantaneamente fervilhou. A notícia da grande batalha se espalhou como se tivesse asas. Ó. Amanhã teremos um grande espetáculo. O grande Li Shao claramente não está satisfeito. Haha. Isso definitivamente vai causar uma grande tempestade. Hoje, os dois gastaram pelo menos 10 milhões. Amanhã, pelo menos 50 milhões, certo? Pessoal do andar de cima, calma. Vocês estão vendo isso claramente? Li Shao terminou de gastar. Fang Shao ainda está gastando. Irmãos, Fang Shao está quase chegando a 4.000 carnavais. Fang Shao é impressionante. Shao ainda precisa de um filho. Shao, eu não sou exigente, posso aceitar um padrinho. Shao, ela sabe fazer banho de espuma, viu? Conheça o voo nacional. Conheça o aquecedor de mãos. Fang Shao precisa ou não? Assim que esse comentário apareceu, Fang Yuan instantaneamente riu. Mas suas mãos não pararam nem por um segundo. Os efeitos do carnaval ainda eram como balas explodindo incessantemente na sala de transmissão, até que ele chegou a 5.000. Então ele moveu um pouco o pulso. Ele respirou um pouco. Ele sacudiu as mãos levemente doridas. Ele imediatamente enviou uma mensagem no chat. Apenas uma frase curta. Mensagem direta para adicionar V. Dominante e conciso marca registrada. Quando a segunda rodada está prestes a acontecer amanhã. Quando a notícia da Batalha dos Ricos se espalhou, todos estavam tão animados como se tivessem comido chiclete. Os espectadores da transmissão ao vivo começaram a entrar em massa. Seguir a página de Yumo Li. E a conta de Douyin de Fang Yuan teve um aumento explosivo de seguidores. Em apenas uma noite, ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Neste momento, Yumo Li. As palavras-chave dos dois grandes ricos dispararam nas tendências. Tornou-se o tópico mais quente do momento. O número de cliques nos tópicos relacionados disparou para centenas de bilhões. Em breve, sobre os dois ricos misteriosos. As especulações sobre suas origens também explodiram na internet. Alguém descobriu a possível identidade de Li Shao, o herdeiro do grupo de restaurantes Li de Liaoxin, com um patrimônio de bilhões. E o outro, Fang Shao, ainda mais extravagante. Mas parece que ninguém conhece seus detalhes.
Até mesmo os melhores da cena de Liaoxin. Os filhos de ricos começaram a se manifestar, dizendo que não conhecem esse D. Quanto mais misterioso, mais curioso se torna. Várias especulações sobre a verdadeira identidade de Fang Yuan circulam amplamente na internet. E neste momento, Fang Yuan, o centro do evento, está deitado em sua cama no dormitório contando os resultados de hoje. Resultados de batalha. Enquanto contava nos dedos. E suspirava sem parar. Desde a manhã até a noite. Ele realmente só gastou mais de 90 milhões. Nem chegou a 100 milhões. Ele não pôde deixar de questionar a vida. Será que eu nasci para não saber gastar dinheiro? Como esse dinheiro não acaba? Enquanto refletia sobre si mesmo, o celular vibrou levemente. O pedido de amizade de Umoli foi aceito. Ela ainda enviou uma mensagem privada agradecendo. Obrigada pelo apoio, Fang Shao, hoje. Posso perguntar quem é você? Ao ver a bela mulher enviando uma mensagem, Fang Yuan sorriu maliciosamente. Um movimento dos dedos. Respondeu diretamente. Eu sou seu marido. E Umoli olhou para a tela, observando essas 5 palavras aparecerem. A pessoa inteira instantaneamente ficou com ele. O rosto sedutor dela estava cheio de surpresa. Não conseguiu reagir por um bom tempo. Relutantemente respondeu com um emoji de sorriso frio. Fang Shao, essa piada não é nada engraçada. Mas Fang Yuan estava rindo ainda mais feliz. Imediatamente se transformou. O deus da guerra de boca torta. Respondeu com algo que deixou Umoli sem palavras. Estou falando sério. Eu quero ser seu homem. Minha mãe disse. Você tem um corpo bom. É fácil ter filhos. E Umoli ficou com a pele arrepiada com essa onda de choque. As palavras provocativas incessantes a deixaram um pouco sem reação. Só conseguiu mudar de assunto à força. Que tipo de negócio Fang Shao faz na vida real? Fang Yuan digitou casualmente. Eu, na verdade, sou responsável por gastar dinheiro. Essa frase fez Umoli rir de raiva. Não conseguiu se conter e respondeu de volta. Gastador. Então você pode gastar todo o seu dinheiro comigo. Não sei quanto Fang vai me dar amanhã. Essa frase, na verdade, parece ter atingido o ponto fraco do Fang Yuan. Ele bateu na tela com ostentação. Respondeu. Você decide. Desde que seja o que você pedir. Eu cuido de tudo. Quem me mandou ficar tão encantado por você? E Umoli olhou para a tela e fez um som de desdém. Fez um punho com a mão. Teve uma ideia. Exagerou de propósito. Que tal 1 bilhão? Apertou o botão de enviar. Seus lábios vermelhos se curvaram levemente. Mostrou um sorriso satisfeito. Ela não acreditou. Esse Fang, tão despreocupado, realmente se atreve a aceitar. Mesmo para um magnata com bilhões. Também ficaria preocupado. Sem mencionar esse cara desconhecido à sua frente. Mas quando a resposta do Fang Yuan apareceu, Umoli prendeu a respiração e ficou paralisada. Ela ficou completamente paralisada no lugar. Apenas 1 bilhão. Eu pretendo começar com 3 bilhões amanhã. Umoli exclamou reflexivamente. Aqueles olhos brilhantes e cativantes estavam fixos na tela, observando os 3 números que preenchiam sua mente. Esse cara está louco? Ela respirou fundo e rapidamente começou a digitar Fang menos. Você está exagerando um pouco, não? Não é isso, Fang? Você acha que estou me gabando? Fang Yuan levantou um canto da boca e respondeu de forma descontraída. Se amanhã eu gastar 3 bilhões, o que você acha que devemos fazer? Umoli olhou para a tela, pensativa por um momento, e digitou 2 palavras. Você decide. Vendo esta resposta, Fang Yuan sorriu ainda mais radiante. Como uma raposa que se saiu bem. Voltou diretamente. Então eu quero que você mande uma mensagem de voz me chamando de irmão. E tem que ser um pouco sedutor, ok? Ao ver esta frase, o rosto de Umoli instantaneamente ficou vermelho como uma maçã madura. Envergonhada a ponto de não saber como responder, Umoli franziu a testa. Ouvindo essa provocação nunca antes vista, ela pela primeira vez achou o mundo tão absurdo. Como alguém poderia ter a audácia de flertar com ela? Não pôde deixar de sentir um pouco de raiva. Ela mexia no celular. Sua voz tinha um toque de frieza. Se você não tiver dinheiro, então, simplesmente me chame de irmã. Mantenha uma atitude mais baixa, entendeu? A outra parte, no entanto, não estava apressada. Respondeu calmamente, não se apresse. Meu trabalho é gastar dinheiro. Mão de nível prata. Você não entende essas preocupações. Umoli revirou os olhos de repente. Essa pessoa realmente sabe como se gabar. A fez ficar sem saber o que dizer por um momento. Decidiu mudar de assunto. Quantos anos tem o jovem Fang este ano? Apenas 2 números curtos. Fez Umoli ficar instantaneamente confusa como se estivesse no meio de um vendaval. Ela é reconhecida como a irmã mais velha do círculo. Agora, ela está sendo manipulada por esse garotinho de apenas 10 anos. O pequeno garoto a está fazendo girar em círculos.
Uma emoção de não saber se ria ou chorava surgiu de repente. Então você sabe quantos anos eu tenho? E ainda quer ser meu homem. Garotinho, vá se lavar e dormir. Não esperava que Fang Yuan não seguisse o script. Ele riu e deu o golpe final. Minha mãe disse que mulheres mais velhas sabem cuidar das pessoas. E têm mais experiência. Nós dois somos bem compatíveis. Essas palavras fizeram Emily sentir uma tempestade interna. Ela respirou fundo. Pensou consigo mesma que esse cara realmente tinha coragem de falar. Ele sabe tanto flertar quanto provocar. Para ser sincera, a primeira impressão não foi das melhores. Vendo que continuar a conversa não tinha sentido. Pequeno irmão, eu tenho algo a fazer, tchau. Hesitei um pouco. Fang Yuan também estava um pouco sem vontade de conversar. Ele ainda estava pensando em recarregar. Peguei um sticker de boa noite e estava prestes a enviar. Nesse momento, o líder do dormitório, Huang Tão, o chutou abruptamente. Perguntou o que ele estava rindo. Fang Yuan escorregou a mão. O sticker não foi escolhido corretamente. Ele acabou enviando um sticker inapropriado. Em um instante, ele ficou completamente paralisado. E Emily olhou fixamente para a tela do celular. A cena dos dois pequenos personagens se apresentando era como um golpe na cabeça. Isso fez seu rosto ficar instantaneamente vermelho. Ela é uma grande estrela. Quando ela já havia sido alvo de uma brincadeira tão descarada. Neste momento, ela se sentia envergonhada e irritada. Ela até pensou em bloquear esse garoto indelicado com um clique. E Fang Yuan começou a suar frio. Ele se apressou em explicar. Isso realmente não foi intencional. Alguém no dormitório me chutou agora há pouco. Acabei deslizando a mão. Você acredita? Do outro lado da tela. Não havia sinal de perdão. E Emily soltou um resmungo frio. Respondeu com uma provocação cheia de significado. Você mesmo diz. Fang Yuan ficou surpreso e sem palavras. Decidiu mudar de assunto. Você acabou de dizer que idade tem e ainda se importa com onde eu moro. Então adivinha qual é a minha identidade? Não esperava que a outra pessoa não respondesse nada. Apenas enviou um emoji de boa noite. Virou-se e saiu. E Emily olhou fixamente para aquele boa noite. Suas sobrancelhas se franziram cada vez mais. Um garoto que mora no dormitório. Como poderia gastar tanto dinheiro com ela? E ainda conversar de forma tão casual? Lembrou-se daquela notícia recente. Sobre o contador que desviou fundos para comprar presentes. Uma onda de inquietação subiu. Apressou-se em enviar uma mensagem perguntando diretamente. Pequeno irmão, qual é a sua identidade na vida real? Membro de contabilidade? Funcionário de banco? Ou algo diferente? Mas no dormitório, a situação estava calma. O chefe puxou Fang Yuan diretamente de sua cama. Deu-lhe um chute. Fique quieto. O que você está sussurrando? Ele sorriu com um rosto radiante. Fang Yuan falou a verdade. Estamos conversando. Com Emily. Uma frase instantaneamente acendeu a atmosfera. O rosto do chefe e do terceiro parecia uma paleta de cores travada. Era tão incrível que ninguém conseguia desviar o olhar. O chefe, não aguentando mais, deu-lhe um tapa. Me poupe. E Emily. E Fang Shao. Você pode falar algo mais realista? O que você está pensando? O terceiro segurava a barriga de tanto rir. Ele ria enquanto ofegava. Entendo, entendo. Todo mundo gosta de fantasiar. Fang Yuan olhou para a aparência deles. Ele estava cansado de se justificar. Ele simplesmente tirou o celular para se defender. Mas o chefe era rápido. Ele agarrou diretamente. O que você está olhando? Você deveria olhar para mim. Ele balança seu celular. Todos, parem de gritar. Acabei de ver uma notícia. Revelaram outro rico na internet. O jovem rico Li. É o Li Tiankai da nossa cidade. Ele vale mais de 10 bilhões, não é impressionante? Falando nisso, o chefe está tão animado como se tivesse acertado na loteria. Ele está dançando de alegria. Seu cabelo bagunçado balança como se fosse brilhar. Apenas 10 bilhões. Fang Yuan não parece interessado. Ele tem uma expressão calma. Ele esperava por algum magnata de verdade. Mas no final, é só isso que ele tem. Parece que não é tão interessante. Com o que ele tem. Competir em riqueza é apenas uma forma de intimidar. Ele admite que está se sentindo um pouco arrogante. Mas ele tem capital para isso. Vendo Fang Yuan agir sem entusiasmo. O chefe está quase ficando louco. Você, seu idiota. Você não tem nem sorte para comer 4 pratos na vida. Uma coisa tão explosiva. Não consegue despertar nem um pouco do seu interesse. Porque sinto que a nossa diferença de gerações está aumentando. Ele tem uma expressão de desapontamento. Ele empurrou o celular na frente de Fang Yuan. Você entende amizade apaixonada? Fang Yuan apoiou a cabeça nas mãos. Ele estava com preguiça de lidar com isso. Mas ele estava pensando. Eu sou o responsável por isso. Se você disser, no máximo vocês me darão 3 palavras. Que besteira. Os dois estavam conversando animadamente.
Continuavam a especular sobre a identidade do jovem Fang na vida real, mas não imaginavam que o jovem Fang estava deitado em sua cama neste momento. Depois de serem atacados por eles, ele finalmente conseguiu recarregar em paz. Ele acabou de abrir a página de recarga. Uma mensagem apareceu, e o Moli perguntou novamente: qual é a sua verdadeira identidade? Explique-se claramente. Você não está desviando o dinheiro da empresa, está? A confusão de Yumoli aumentava. Ela acabou de olhar o perfil de Fang Yuan e descobriu que não combinava com o suposto rico. As identidades não batiam de jeito nenhum. Uma série de conteúdos cheios de indignação apareceu diante de seus olhos. O que 30 anos no leste e 30 anos no oeste? Eu te deixo inalcançável. Esperando frases de influenciadores. As fotos de vida misturadas são extremamente comuns. Não se pode perceber nem um pouco de ostentação. Isso a deixou ansiosa. Concluiu que Fang Yuan não passava de um perdedor. Começou até a se preocupar. Se as coisas fossem expostas, será que isso a arrastaria para uma controvérsia pública? Ela na verdade só queria uma vida tranquila. De vez em quando um pouco de emoção. Desde que não crie confusão. Pensou por um momento. Ela enviou outra mensagem para Fang Yuan perguntando. Fang Yuan, no entanto, respondeu com apenas 2 palavras. Adivinha? Essa atitude despreocupada deixou Yumoli completamente louca pensando. Se essa pessoa realmente tem confiança, ou se tudo é apenas uma fachada. Ela respondeu novamente. Eu realmente não consigo adivinhar. Você precisa me dizer a verdade. Mas Fang Yuan estava completamente desinteressado. Ele simplesmente escolheu ignorar. E Yumoli viu a mensagem desaparecer sem deixar rastro. Não houve resposta por um bom tempo. Um sentimento de absurdo surgiu em seu coração. Ela, uma estrela de primeira linha, foi deixada de lado por alguém. Essa foi a primeira vez que recebeu tal desprezo. A sensação de ser fervorosamente perseguida pelos fãs no passado contrasta com a indiferença fria da outra parte. A diferença é tão grande. Ela estava tão irritada que rangia os dentes. Editou algumas mensagens na tentativa de recuperar o controle. Se realmente usou o dinheiro da empresa, eu posso te ajudar a devolver integralmente a parte que me pertence. Mas espero que você seja mais pé no chão no futuro. Não faça mais esse tipo de coisa. As pessoas precisam de um pouco de acúmulo. Um dia isso vai acontecer. Caso contrário, gastar a riqueza dos outros acabará te destruindo mais cedo ou mais tarde. Pé no chão. Essas 4 palavras quase fizeram Fang Yuan rir em voz alta. Ele não é alguém que não quer ser pé no chão. É que o dinheiro sob seus pés é muito grosso. Seria estranho se conseguisse pisar no chão. Pensou um pouco sobre isso. Decidiu simplesmente enviar 2 palavras. Boa noite. Uma frase curta. Como fechar a porta para os convidados. E Yumoli ficou ainda mais irritada. Sorrindo, o frio a envolveu. Sabia que essa pessoa claramente não queria falar com ela. Fang Yuan saiu ileso do duelo de palavras. Virou-se e recarregou freneticamente a noite toda. Mas Yumoli não conseguiu se manter calma. Enviou várias mensagens para Son Goku. Por fim, até fez uma chamada de voz direta. Fang Yuan simplesmente desligou todas. Essa atitude indiferente não deixou nenhum espaço para ela. Evidentemente, ele mal podia esperar que Yumoli ficasse ainda mais ansiosa. Ele estava pouco se importando em explicar coisas desnecessárias. Que ela acredite ou não, rico ou pobre, tanto faz. Ele não se importa. Afinal, ter 1 trilhão no bolso é a sua verdadeira confiança. É isso que o faz desprezar palavras desnecessárias. Após uma noite de agitação, Yumoli, furiosa, acabou não conseguindo dormir. A impressão que tinha de Fang Yuan se tornou extremamente profunda. Até mesmo aquela intensa emoção se entrelaçou. Fez com que ela sentisse uma mistura de raiva e uma incapacidade de esquecê-lo. De manhã cedo, uma cena se desenrolou na frente do prédio do dormitório. Competição de entrega de café da manhã. Liu Huyan e Wang Jiao chegaram cedo para esperar. Cada uma segurava uma caixa de café da manhã preparada com carinho. Liu Huyan se arrependeu na noite passada. Decidiu ir pessoalmente recuperar Fang Yuan. Wang Jiao nunca escondeu seu afeto. Ela se ofereceu para levar o café da manhã para Fang Yuan. Fang Yuan acabou de sair do prédio. Wang Jiao foi a primeira a se aproximar. Com seu rosto de boneca tímido, ela estendeu a caixa de café da manhã. Experimente. Isso foi especialmente feito para você. Fang Yuan a olhou com seu jeito adorável. Ele pegou a caixa e ainda deu um carinho em sua cabecinha. Ele disse, fingindo estar bravo. O que está acontecendo? Para que gastar dinheiro assim? Wang Jiao fez uma careta e mostrou a língua de forma brincalhona. Esqueceu o sabor. A interação dos dois era tão doce que os estudantes que passavam ficavam com inveja. Caramba! Fang Yuan realmente tem uma interação tão próxima com Wang Jiao. Isso não é o deus dos cães? Alguém comentou em voz baixa. Outra pessoa concordou. Ontem, Liu Huyan o chutou.
Hoje já está flertando com Jiao Jiao. Mudou de direção tão rápido. Impressionante. Que pena. Liu Huyan também estava de pé ao lado, segurando outra caixa de comida. Ao ver Fang Yuan se aproximar, sorriu suavemente. Se não comer algo esta manhã, com certeza ficará com muita fome. Eu já preparei para você. Os estudantes ao redor ficaram em alvoroço. Alguém ficou tão surpreso que quase deixou o queixo cair. Uau! Liu Huyan não acabou de chutar Fang Yuan? Como é que hoje ele trouxe café da manhã de novo? Olhares se voltaram para Liu Huyan. Ela se aproxima passo a passo, com uma atitude amigável, como se tudo fosse natural. Enquanto todos estavam chocados, a inveja simplesmente transbordava. Sim, recebendo café da manhã de duas beldades ao mesmo tempo. Esse tratamento é suficiente para deixar qualquer um com ciúmes. Alguém lamenta. Droga! Que habilidades tem esse deus cão afinal? As duas beldades estão ao seu redor. Outra pessoa comenta resignada. Que deus cão é esse? Na verdade, é um deus de lixo. Mas eu também quero ser assim. Deixa pra lá. A partir de hoje, vou me chamar de deus cão também. Mais cedo ou mais tarde, uma garota vai me trazer café da manhã. O líder e o terceiro, que estavam ao redor de Fang Yuan, suspiravam em silêncio. A inveja em seus rostos já não podia ser escondida. Eles lançaram um olhar complexo para Fang Yuan, com impulso e sangue quente, imaginando que poderiam chutá-lo para longe, ficar na posição brilhante dele, aceitar a adoração das duas beldades da escola. Nesse momento, Liu Huyan levantou suavemente a caixa de café da manhã. Seu olhar parecia brilhar enquanto se fixava em Fang Yuan. Sua voz tinha um tom de indagação. Dividir a fonte. Eu sei que foi meu erro antes. Peço desculpas sinceras pelo que fiz antes. Eu já entendi. Eu só amo você. O sorriso dela é suave, como se derretesse o gelo e a neve, mas fez o coração dos espectadores explodir. Eu sei que você está bravo comigo agora. Liu Huyan continuou dizendo. Seu olhar se tornava cada vez mais profundo. Mas eu vou provar com o tempo e ações que eu sou a mais adequada para você. A partir de hoje, deixe-me te perseguir. No momento em que todos ouviram, eles ficaram sem fôlego várias vezes. As pupilas se contraíram até o tamanho de uma agulha. Não podiam acreditar no que ouviam. Caramba! Será que eu estou ouvindo coisas? Liu Huyan, uma das 5 deusas da Universidade de Tóquio, inesperadamente, estava perseguindo Fang Yuan. A multidão instantaneamente explodiu. Meu Deus! O que está acontecendo com este mundo? A deusa da escola estava perseguindo um perdedor. Isso definitivamente é falso. Uma ilusão completa. A voz de outra pessoa subiu meio tom. Eu realmente vi Liu Huyan se humilhando diante do deus cão. Essa ainda é a minha deusa? Minha visão de mundo se despedaçou. As expressões das pessoas ao redor pareciam congeladas. Ao mesmo tempo em que estavam chocados, havia uma complexa insatisfação. O mais velho e o terceiro estavam tão atordoados que piscaram os olhos. Por dentro, já estava um turbilhão. Esse ainda é o irmão deles? O deus cão de antigamente. Essa piada da Universidade de Tóquio inesperadamente fez com que as deusas competissem para persegui-lo. E não era apenas um que estava sendo perseguido. Inesperadamente, havia 2. Esse tipo de fato. O impacto é comparável a uma explosão nuclear. Fang Yuan, no entanto, parecia estar alheio a tudo isso, com uma expressão tranquila e despreocupada, como se não tivesse ouvido a declaração apaixonada de Liu Huyan. Nem se deu ao trabalho de responder. Ele segurou a mão de Wang Jiao Jiao, passou ao lado de Liu Huyan sem piedade. Não lhe deu nem um segundo de atenção. Essa cena fez o público desmoronar novamente. A multidão ficou completamente descontrolada. Caramba! Esse cachorro do Fang Yuan simplesmente ignorou Liu Huyan. Alguém não conseguiu se conter e gritou. Eu cuspo. A deusa pode ignorar, tudo bem. Essa atitude dele, como se estivesse nas nuvens. Confissão. Estou morrendo de inveja. Eu também quero poder fazer isso um dia. Liu Huyan olhou para a silhueta de Fang Yuan. Era difícil manter a calma no rosto. Naquele momento, ela estava repleta de humilhação e constrangimento. A sensação de ser ignorada em público parecia que a fazia passar por uma falha total. De repente, ela se lembrou das cenas em que humilhou Shen Mofan. De repente, teve uma profunda reflexão sobre suas ações passadas. Uma onda de vergonha e arrependimento subiu ao coração. Se eu tivesse sido um pouco mais gentil com ele na época, será que o Fang Yuan de agora ainda seria aquela pessoa que me recebia com um sorriso? Um frio sutil passou pelos olhos dela, mas ela mordeu os lábios com força. Fez um punho e jurou. Eu nunca desistirei facilmente. Enquanto isso, Fang Yuan já havia se afastado com Wang Jiao Jiao. Depois que os dois desfrutaram de um café da manhã amoroso, ele entrou na sala de aula. O que o recebeu foi o barulho de discussões. O tema mais comentado no campus hoje, sem dúvida, é a disputa entre os dois grandes ricos.
especialmente após a revelação de que Li Shao e Li Tiankai são da cidade de Liaoxin, os jovens ricos com bilhões. Essa notícia deixou todos muito animados. Chen Hong, que estava sentado na frente, estava cercado por um grupo de pessoas. Ele é uma pessoa famosa no círculo da escola. Alguém se aproximou para bajular. Osso, todos nós sabemos que você tem muitas conexões. O que você acha dessa batalha entre os dois grandes ricos? Shangon levantou o canto da boca com satisfação. Seu tom não conseguia esconder o orgulho. Bem, isso. Todos devem estar cientes. Li Shao Li Tiankai é meu primo. Um grande conhecido de Liaoxin, com um patrimônio de bilhões. Não como algumas pessoas que só sabem se exibir. Falando nisso, ao redor, imediatamente houve uma explosão de exclamações invejosas. Os espectadores estavam cheios de inveja. Até o ar estava impregnado de admiração pela posição de Shangon. Aproveitando a atenção de todos, Shangon ficou ainda mais satisfeito. Ele abaixou a voz e continuou. Aquela quantia é pequena, embora pareça bastante rico. Mas eu perguntei aos meus amigos do círculo. Ninguém, na verdade, ouviu falar dessa pessoa. Então provavelmente é apenas um novo rico, que saiu mostrando um pouco de dinheiro. Se realmente for competir em riqueza com o Li Shao, não tem chance nenhuma. Ele enfatizou a palavra novo rico intencionalmente, com uma expressão de desdém no rosto. Parece que a presença do outro lado não é reconhecida de forma alguma. E ainda há um leve tom de sarcasmo. Os espectadores, ao ouvirem, também acenaram com a cabeça. O irmão Hong está certo. Então, o resultado de hoje à noite não precisa ser adivinhado. O Fang Shao certamente perderá até a cueca. Muitas pessoas começaram a menosprezar. O rosto de Shangon ficou ainda mais radiante. Fang Yuan, sentado na parte de trás, ouviu tudo claramente. Ele abaixou a cabeça e ajustou suas calças. Pensou por um momento, com sentimentos mistos. Riu secretamente. Esse grupo de pessoas é bem entusiasmado. Só estão com medo de que suas cuecas realmente escapem. Não tiveram tempo de fazer uma boa crítica. Shangon de repente virou a cabeça e olhou para ele. Acidentalmente capturou aquele estranho sorriso em seu rosto. O olhar de Shangon se tornou sério. Ele resmungou friamente. Fang Yuan, o que você quer dizer? Você não concorda com a minha opinião? Fang Yuan, sem se importar em disfarçar, disse diretamente. Eu, na verdade, acho que o Fang Shao vai ganhar esta noite. Uma frase instantaneamente acendeu a atmosfera. Shangon não conseguiu conter o riso frio. Perguntou de forma sarcástica. Você está falando sério? Um caipira que apareceu do nada pode vencer o Li Shao? Fang Yuan, você está tentando fazer todos rirem, né? A multidão ao redor também começou a rir ao ouvir isso. Fang Yuan, você não ouviu a análise do Hong Jie? No círculo dos ricos de Liaoxin, não existe esse Fang Shao. Você ainda acredita que ele vai ganhar? Isso é realmente ridículo para um amador. Mais provocações vieram em seguida. O Deus Cão realmente não decepciona. Essas palavras são um convite para o riso. O riso ao redor aumentava a cada momento. Alguém, ao ver isso, começou a jogar mais lenha na fogueira. Fang Yuan, não fique bravo, ok? Estou apenas brincando. Embora essa brincadeira também seja um fato. O tom estava cheio de desdém. Shangon também se juntou à diversão e riu friamente 2 vezes. Com os braços cruzados. Com uma expressão de arrogância. Feng Yuan Fang Yuan, você é apenas de visão limitada. Não sabe nada sobre o que é um verdadeiro rico. Ele fez um gesto exagerado com as mãos, formando uma cruz. A voz subiu alguns tons. 1012. O patrimônio de Li Tiankai é de 1 bilhão. Você sabe o que significa 1 bilhão? Mesmo que você ganhe 10 mil por mês, sem comer ou beber, você precisaria economizar por 8.000 anos. Ao falar sobre isso com entusiasmo, Shangon dançava e se movia cada vez mais animado. Seu olhar estava cheio de desdém por Fang Yuan. Ele estava certo de que Fang Yuan era apenas um pobre loser. Ele achava que Fang Yuan nem merecia respeito. Fang Yuan estava parado ali, com os cantos dos lábios levemente levantados. Ele forçou a conter o sorriso. Ele olhou para a expressão triunfante de Shangon. Mas em sua mente, tudo parecia ridículo. 1 bilhão, para ele, era apenas um valor que ele gastava diariamente, independentemente de como. E Shangon aqui desejava que o dinheiro dos outros, de 1 bilhão fosse seu próprio capital, para se exibir. Essa atitude era simplesmente hilária. Shangon viu que ele não respondeu. Pensou que o outro estava inseguro. Não pôde deixar de adotar uma postura de um mais velho ensinando um mais jovem. Suspirou de maneira afetada. A ignorância também é uma bênção. Fonte de divisão. Eu realmente te invejo. Não entende nada. Vive de forma tão leve. A propósito, receio que você nunca verá nem 1 milhão nesta vida. Essas palavras fizeram com que as pessoas ao redor explodissem em risadas. No entanto, desta vez, Fang Yuan não conseguiu mais se conter. Ele soltou uma risada.
Realmente não conseguia segurar. O rosto de Shangon de repente ficou sombrio. Seu olhar cortava Fan Jiuan como uma faca. Seu tom estava tão frio que parecia coberto de gelo. Fan Jiuan, por que você está rindo? É porque você acha que o que eu disse é engraçado? Ou você está me zombando? Fan Jiuan, sentado, levantou a pálpebra e lançou-lhe um olhar. No fundo, ele estava um pouco irritado. Era claramente o outro que estava fazendo várias provocações frias antes. Ele apenas sorriu um pouco. E então, Shangon ficou furioso. Isso realmente depende das pessoas. No entanto, pensando bem, esta aula é do professor Li, o diretor de turma. Normalmente, as pessoas o tratam bem. Não podemos causar uma situação embaraçosa. Assim, Fan Jiuan respirou fundo, com um tom neutro. Você pode pensar o que quiser. Seja Li Shao ou não. Seja Fang Shao ou não. Não tem nada a ver comigo. Shangon viu que seu tom estava mais suave. Pensou que Fang havia cedido. Não pôde deixar de rir friamente. Direto, aproveitando-se da situação. Ai, Fen Yuan, você não está insatisfeito? Não diga que eu não sou leal, irmão. Que tal fazermos uma aposta? Se eu ganhar, você me chamará de senhor. Mas se você ganhar por sorte, você pode colocar as condições que quiser. Ao ouvir isso, os colegas ao redor não puderam deixar de fazer barulho. Ai! Essa aposta é realmente emocionante. Alguém murmurou em voz baixa. Isso é realmente um abuso. Shangon também não se olhou no espelho. Fang Yuan inicialmente queria acalmar a situação, mas ao ver a atitude arrogante de Chanhong, essa pequena chama em seu coração instantaneamente foi acesa. Que coisa! Quando ele realmente não estava de mau humor, o sorriso em seu rosto gradualmente esfriou. O canto de sua boca formou um arco significativo. Tudo bem, eu também não vou deixar você me chamar de avô. Não tem graça. Mas, eu acumulei um mês de meias fedidas. E perdi a aposta. Você só precisa lavá-las bem limpas. Ao ouvir isso, o ambiente imediatamente explodiu em agitação. Os espectadores não puderam esconder a empolgação em seus rostos. Caramba! Esse acordo de aposta de Fang Yuan é bem ousado. Mas Chanhong não se importou. Ele tinha um sorriso frio nos lábios. Bom, quando chegar a hora, me chame de avô e eu vou adicionar algo. Espere para ver. Você, Deus cachorro, desta vez está perdido. Assim que as palavras de Chanhong saíram, o velho Li empurrou os óculos de armação preta no nariz e deu um passo para entrar na sala de aula. Alguns colegas animados, ao ver isso, animadamente contaram o que aconteceu, com muitos detalhes e exageros, sobre o recente Deus cachorro, que se tornou famoso na internet. Até o velho Li não pôde deixar de rir e disse: eu sei sobre isso. Os dois ricos gastaram tanto que a internet explodiu. Ao ouvir que o velho Li também sabia, Fang Yuan ficou surpreso por um momento, sentindo um leve espanto, pensando que essa história realmente estava agitando a cidade. Até os professores estavam envolvidos na discussão. Ele balançou a cabeça e mostrou um sorriso amargo de autocrítica. Professor, marca registrada. Então, o que você diz? Quem vai ganhar no final? O velho Li sorriu de forma significativa. Sobre a vitória ou derrota dos dois ricos. Como podemos adivinhar isso? Mas ao ver dezenas de milhões em presentes sendo dados, meu coração doeu de verdade. Assim que ele disse isso, a sala de aula explodiu em risadas. A atmosfera foi se intensificando. O velho Li aproveitou essa deixa, com uma expressão que trazia um toque de tristeza. Na verdade, não riam de mim. Professor, eu realmente não consegui nada na vida. Quando era jovem, ainda esperava ganhar milhões para me aposentar. Mas, após tantos anos de altos e baixos, eu nem vi a sombra disso. Mudando de assunto, o velho Li olhou seriamente para os alunos. Mas vocês são diferentes. Vocês são jovens e têm garra. Mas vocês já pararam para pensar: que caminho seguir após a formatura? Como lutar por isso? Seu olhar percorreu toda a sala de aula e finalmente parou em Fang Yuan. O velho Li tinha uma expressão complexa. Este aluno que ele conhecia melhor sempre o deixava preocupado. Fang Yuan era conhecido como Deus Cão, e sua perseguição a Liu Huiyun era conhecida por toda a escola. Mas ele deixou tudo de lado por causa da garota. Notas, contatos, dinheiro. Não conseguiu nada disso. O velho Li suspirou em silêncio, pensando: se continuar assim, depois da formatura, ele vai se tornar a camada mais baixa da sociedade. Assim que o sino da aula toca, o velho Li rapidamente agarrou Fang Yuan e o puxou para dentro do escritório. O olhar de Li de repente se tornou sério. Ele olhou para Fang Yuan, que estava com uma expressão despreocupada. Respirou fundo e bateu na mesa, indo direto ao ponto. Fang Yuan, em que ano você está agora? Fang Yuan ficou um pouco confuso com a atitude de Li, coçando a cabeça. Estou no segundo ano, e daí?
Li levantou uma sobrancelha. Continuou batendo na mesa. E ainda riu. Daqui a um ano, no quarto ano, você já deve estar estagiando. O que você tem agora? Contatos, notas, dinheiro. Você tem algum deles? Essa sequência de perguntas fez o coração de Fang Yuan aquecer um pouco. O velho Li se preocupa com ele. Mas ao pensar na sua situação atual, ele de repente sentiu que não havia nada com que se preocupar. Afinal, ele tem 1 trilhão em mãos. Essas perguntas pareciam uma piada. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Fang Yuan tentou falar cautelosamente. Professor, o senhor acha que eu tenho alguma chance de ficar rico da noite para o dia e ganhar 1 trilhão? O velho Li imediatamente revirou os olhos para ele. E o repreendeu sem rodeios. 1 trilhão. E mesmo que você realmente tivesse 1 trilhão, e daí? Você vai apenas gastar tudo? Fang Yuan, se você realmente puder ficar rico da noite para o dia, já pensou que um dia você também pode ficar completamente sem nada da noite para o dia? Essa revelação fez o coração de Fang Yuan tremer. Essa possibilidade ele nunca havia considerado. Mas, ao ser mencionado pelo velho Li, ele de repente percebeu que toda a sua riqueza dependia do sistema. Uma vez que o sistema pode conceder de repente, então ele também pode retirar a qualquer momento. Essa situação é incontrolável. Não é um caminho sustentável. Fang Yuan teve um pensamento e decidiu aproveitar esse tempo enquanto o sistema ainda existia, para se esforçar ao máximo e construir um império comercial, utilizando o capital inicial de 1 trilhão que se renova diariamente, para estabelecer uma base inabalável para si mesmo. Ele pensou, assim, o império comercial é tão sólido quanto uma montanha. Ele não só pode gastar dinheiro à vontade, como também pode se tornar o pai do comércio. Assim que o plano começou a tomar forma, ele ficou empolgado. Seu único negócio é um restaurante, já que o Vanxian Pavilion é assim. A indústria de alimentos e bebidas é sem dúvida um ótimo ponto de partida. Ao ver Fang Yuan pensativo, o velho Li disse com um tom mais suave: eu vou parar por aqui. Você já é um adulto. Tem suas próprias ideias. Pense bem sobre isso. Fang Yuan acenou com a cabeça. Seu sentimento de gratidão por Li aumentou. Depois de olhar para ele, virou-se para sair. Nesse momento, o velho Li o chamou de volta. Fang Yuan, em alguns dias, vou te apresentar alguém. Ela é sua irmã mais velha na faculdade. Agora ela tem sua própria empresa. Você pode ir lá para ganhar experiência após a formatura. Ela também é minha aluna. É uma forma de cuidar de você. Você também precisa saber como manter boas relações. Isso pode ser o ponto de partida para suas conexões. Fang Yuan respondeu com um som afirmativo. Saiu do escritório. Ele simplesmente faltou à segunda aula, pensando consigo mesmo. Gastar dinheiro e se esforçar são coisas diferentes. Isso precisa ser esclarecido. Recentemente, ele gastou 300 milhões no Douyin. Para garantir, é melhor completar para 500 milhões. Ele não quer perder. Além disso, as meias sujas acumuladas por um mês já formaram uma montanha. Ele realmente não quer lavar com as próprias mãos. Pensando assim, Fang Yuan organizou seus sentimentos e caminhou rapidamente em direção ao Vanxian Pavilion, preparando-se para agir. Fang Yuan estava se preparando para ter uma boa refeição. E, para sua surpresa, descobriu que o Wang Jiao também estava lá, no Vanxian Pavilion. Que coincidência! Ela estava preparando o almoço para ele, planejando entregar pessoalmente, aproveitando a oportunidade para comer junto com ele, para aproximar ainda mais os sentimentos entre os dois. Wang Jiao também preparou um presente surpresa hoje, um celular de mestre que está muito à frente. Quando estava tomando o café da manhã ontem, ela percebeu que o celular do Fang Yuan já estava em péssimas condições. Imediatamente decidiu trocar por um novo. Então, assim que terminou o café da manhã, ela foi para a praça que anda. Esse celular custou vários meses de suas economias. Pensando que Fang Yuan gastou mais de 2.000 para ela recentemente, ela precisava mostrar um pouco de gratidão. Ela queria tornar o relacionamento deles mais sólido. Coisas de sentimentos. É preciso haver troca para não esfriar. Vendo Shen Mofan ao longe, o rosto de Wang Jiao iluminou-se instantaneamente. Com uma surpresa incontrolável, ela correu até ele, parando na frente dele. Tímida e ansiosa, colocou as mãos atrás das costas. Com um sorriso, começou a falar. Fang Yuan, este é o presente que preparei para você. Veja se você gosta. Assim que terminou de falar, ela tirou de trás das costas aquele modelo excepcional, o X-Mestre excepcional, e entregou a ele. Olhando para aquela caixa de embalagem requintada, Fang Yuan sentiu uma onda de alegria em seu coração. Ele já estava ansioso para trocar de celular, mas quando estava com Liu Ruji ano passado, ele só pensava em agradá-la. Até mesmo comer macarrão instantâneo se tornou algo comum. Quanto mais teria dinheiro sobrando para comprar um novo celular para si mesmo?
Sem mencionar que Liu Huyan nunca lhe deu nada. Hoje ainda é a primeira vez em sua vida, recebendo um presente de uma garota. E este presente era tão valioso. Naquele momento, a emoção era indescritível. Neste instante, ele finalmente entendeu por que Wang Jiao ficou tão feliz quando recebeu a pulseira naquele dia. Porque ela quase chorou de alegria. Ele olhou para o celular com um olhar. Sorriu ironicamente para si mesmo. Afinal, ainda tinha uma mentalidade de perdedor. Mas agora esse perdedor virou o jogo. Mesmo os filhos de ricos poderiam ser derrotados por ele. Nesse momento, Shen Mofan de repente abriu os braços, com um sorriso no rosto. Venha, vamos correr. Wang Jiao parecia estar esperando por essa frase. Instantaneamente, pulou em seus braços. Seu corpo todo era como um pequeno gato macio. Aquele toque quente e o leve perfume. Instantaneamente acendeu o sangue de Fang Yuan. Seu corpo todo ficou tenso por um momento. Ele, que nunca teve um contato tão íntimo com uma garota. Neste momento, sentiu ondas de calor se espalhando de seu peito, quase queimando todo o seu corpo. Wang Jiao, em seus braços, também percebeu algo estranho. Seu pequeno rosto corou. Como um coelhinho assustado, pulou para fora de seus braços. Mas não pôde evitar um sorriso. Ela sabia que seu truque havia funcionado. Em seu coração, surgiu uma leve alegria difícil de esconder. Com as sobrancelhas arqueadas, disse de forma brincalhona. Fang Yuan, você é tão malvado. Você realmente está me intimidando. Fang Yuan instantaneamente ficou vermelho até as orelhas. Coçando a cabeça, fez uma expressão de riso tímido. Mas não fez barulho. Embora Jiao achasse ele cada vez mais adorável, seu olhar inconscientemente lançou um olhar para uma parte dele que estava inquieta. Um brilho travesso passou por seus olhos. Ela se aproximou na ponta dos pés. Inclinou-se para sussurrar no ouvido de Fang Yuan. Fang Yuan, você realmente não é honesto, hein? Deixou um sopro quente e suave como uma pena. Então virou-se e saiu correndo. As orelhas de Fang Yuan esquentaram. Seu corpo todo sentiu uma formigação. Ele instintivamente quis segurá-la e não soltar. Mas teve que se controlar. Esta pequena fada realmente acendeu o fogo e saiu correndo. Muito astuta, não? Ele não pôde deixar de suspirar internamente. Mas só pôde sorrir amargamente. Embora Jiao soubesse bem que exagerar não é bom. Vendo que o momento era propício, ela inteligentemente mudou de assunto. Entregou o celular a ele. Primeiro, não pense em mais nada. Isso aqui eu escolhi especialmente para você. Rápido, abra e veja se gosta. Fang Yuan ainda estava um pouco relutante. Mas ao ver o presente que ela lhe ofereceu, aquele fogo maligno em seu coração foi gradualmente se dissipando. Ele pegou o celular com cuidado. Abrindo a caixa. Era realmente o lendário Mestre XT, que estava anos à frente. Este é o primeiro celular do mundo com 3 dobras. Desde seu lançamento, tem sido um símbolo de riqueza. As opiniões das pessoas são variadas. Mas o preço luxuoso e o design único são suficientes para chamar a atenção. Quando o teve em mãos, a sensação do corpo fino e leve fez com que Fang Yuan sentisse uma emoção intensa. Segurando o celular, suas mãos começaram a tremer involuntariamente. Uma onda de calor subiu em seu interior. Olhando para Jiao, seu olhar se tornou ainda mais suave. Essa garota realmente se importa com ele. Pensando nisso, ele sorriu de forma mais sincera. Imediatamente começou a trocar o chip, transferindo dados. Assim que fez login no WeChat, um toque de chamada de voz ou e o Moli. 3 palavras apareceram claramente na tela. Até a Wang Jiao ao lado viu tudo claramente. Neste momento, Yumoli, que acabou de acordar após uma noite sem dormir na sala de transmissão, a primeira coisa que fez foi ligar para Fang Yuan. Jiao franziu levemente a testa. Na perguntou. Yungao Yunli. Aquela estrela. Você ainda a conhece? Fang Yuan virou a cabeça. Explicou com um pouco de orgulho. Claro, eu sou o seu maior fã. Irmão mais velho. Embora Jiao parecesse não entender, ela murmurou para si mesma repetindo. De repente, uma ideia brilhou. Parecia que ela tinha pensado em algo. Sua expressão mudou instantaneamente. Na sala de transmissão de Yumoli na noite passada, 2 ricos estavam loucamente se competindo, lutando sem parar. Um deles era. Ela regalou os olhos, olhando para o rosto de Fang Yuan, com uma expressão de choque. Menos. Fang Yuan. Você é aquele rico, Fang Shao. Jiao arregalou os olhos, o rosto cheio de choque. Mas, pensando bem, parece que não há necessidade de ficar tão surpreso. Esse cara ontem estava na frente dela jogando milhões. A ostentação era tão grande que era difícil de acreditar. Gastar 10 milhões parecia realmente uma tarefa fácil. Mas agora, Fang Yuan estava com uma expressão de culpa. Isso a fez não conseguir evitar a dúvida. Por que você está tão nervoso? Isso não é nada para se envergonhar.
Ela perguntou cautelosamente, com um olhar que transparecia um pouco de provocação. Fang Yuan sorriu de forma boba. Passou a mão na nuca. Enquanto desligava o telefone, ele explicou. Tenho medo de que você pense que estou agindo de forma irresponsável. Não sei se isso vai te deixar triste. Essa frase fez o coração de Jiao Jiao sentir uma onda. Ele realmente se importa com a opinião dela. Isso não é um sinal que ele está tentando passar para ela? Pensando nisso, ela sorriu levemente. Ele respondeu casualmente, fingindo não se importar. Eu não sou sua namorada. Como posso me preocupar tanto com você? Mas, ela hesitou de forma contida por um momento. Lançou um olhar para ele. Então, falou suavemente. Ou você está tentando se declarar para mim? Assim que essas palavras saíram, Fang Yuan sorriu. Ele sorriu de forma significativa. Ele se apoiou preguiçosamente na mesa. Sua voz tinha um tom de brincadeira. Declaração. Isso é impossível. Eu nunca me declararei nesta vida. Afinal, se não pagar, não conta como compra. Seguindo essa lógica, não se declarar não conta como ser um canalha. O tom da conversa. Seus olhos brilharam levemente. Embora as palavras tivessem um tom de brincadeira, a ação era extremamente direta. Uma mão subiu silenciosamente pela cintura delicada de Jiao Jiao. A outra mão rapidamente desligou o áudio do celular. Embora o corpo de Jiao Jiao tenha tremido levemente, sua cintura parecia se contorcer simbolicamente 2 vezes, como uma serpente aquática que estava levemente se esquivando, mas não conseguiu realmente se libertar. Mas ficou ali, obedientemente. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Vermelho como uma maçã madura, fazendo alguém querer experimentar. Aquele toque de timidez misturado com um leve sentimento oculto. A postura de querer recusar mas ao mesmo tempo aceitar fez o sangue de Fang Yuan subir a cabeça. O fogo maligno que ele havia reprimido imediatamente reacendeu. Não apenas queimava intensamente, mas também subia pelo peito. A aparência delicada à sua frente o fez imaginar. Se neste momento ele realmente quisesse agir, Wang Jiao Jiao claramente não iria recusar. Essa percepção fez com que ele sentisse de repente uma confiança e ousadia. Naquele momento, ele não pôde deixar de calcular em segredo. Seria bom abraçar Wang Jiao, pegar um táxi direto para resolver o que precisa ser feito. Mas justamente nesse momento, sempre há imprevistos que interrompem todos os planos.